Você que se liga na Globo. Seleção brasileira e Maracanã em noite de eliminatórias. Vamos ao hino nacional da República do Chile. Nacional da República do Chile aqui no Maracanã, e agora vamos todos juntos com o hino nacional brasileiro. Brasileira, Maracanã, uma conexão de 75 anos, esse palco que redimensionou o jeito de torcer do futebol mundial. No ano que comemora 75 anos, claro, tinha que receber a nossa seleção. Brasil e Chile, eliminatórias da Copa do Mundo, a despedida, provavelmente, da nossa seleção antes da Copa do Mundo, rumo ao Hexa. Seleção brasileira vai a campo com a seguinte formação: time escalado pelo Carlo Ancelotti. Então tem o Alisson no gol, o goleiro número 1. Na lateral direita, Wesley, número 2. Marquinhos, 100 jogos hoje, passa ao Clube dos Centenários, hein? Número 4, Gabriel Magalhães, número 3, e Douglas Santos, número 6. Os volantes são Casemiro, número 5, e Bruno Guimarães, número 8. E aí os 4 atacantes: Rafinha, número 10, Estevão, número 20, Gabriel Martinelli, 22, e o Joãozinho, o Joãozinho da Dona Flávia, o João Pedro do Chelsea com a camisa número 7. Esse é o time escalado pelo técnico Carlo Ancelotti. Aí você vê a distribuição dos jogadores no campo de jogo. O Chile, que vem com uma nova geração. Vigor Rua é o goleiro, número 12. A geração de ouro do Chile não foi convocada, né? Ivan Román, Maripan e Paulo Dias são os 3 zagueiros do time chileno, que tem Ormazábal na lateral direita, Suazo na lateral esquerda, o Pizarro e o Loyola como jogadores de meio campo. E um trio ofensivo, o técnico botou lá
o Brereton Dias, o Aravena, que é jogador do Grêmio, e o Cepeda, que tem 2 gols das eliminatórias com a camisa número 20. Não é um remanescente, né? Esse é o técnico Nicolás Córdova, que já vinha trabalhando nas seleções de base da seleção chilena. Foi um meio-campista, o Córdova. Ele tem a incumbência de começar essa renovação, como ele mesmo disse, visando a Copa de 2030, já que o Chile não se classificou. Aí você vê o Alexis Herrera, que é o árbitro venezuelano do jogo, com o Lubin Torrealba, Alberto Ponte e o Alejandro Velásquez, além do árbitro de vídeo, que é o Ángel Arteaga. Ele faz ali o sorteio chamado TOS. Aliás, as expressões todas vieram do idioma inglês, né? Lá nasceu o futebol, e os 2 técnicos, o Carlo Ancelotti recebendo um abraço carinhoso do Nicolás Córdova. E o Nicolás Córdova disse o seguinte na chegada ao Brasil, que é uma honra jogar no Maracanã, uma honra enfrentar o Brasil e uma grande honra enfrentar o Carlo Ancelotti. Realmente o italiano técnico da seleção brasileira é muito ídolo no mundo inteiro, né? Tô aqui com a Ana Thaís Matos, com o Maestro Júnior, noite de seleção de Maracanã e meio que um pontapé de início visando a Copa do Mundo. Bem-vinda, boa noite, Ana. Tudo bem, Luiz, Maestro, a galera que tá em casa. E que pontapé, né? No Maracanã, com as camisas da seleção brasileira, a expectativa pro João Pedro. Acho que tem tudo pra fazer um bom jogo hoje. E aí, Maestro Júnior, Maracanã, Brasil contra o Chile. Vamos nós, Maestro. Espera esse minuto aí, né, Luiz? Autoriza Alexis Herrera. Bola rolando, está valendo. Seleção do Brasil em campo no Maracanã. Noite de eliminatórias da Copa, penúltima rodada. Brasil, enfim, saboreando um jogo já classificado para a Copa do Mundo de 2026. E aí o capitão Marquinhos, centenário Marquinhos, são apenas 11 jogadores na gloriosa história da seleção pentacampeã com 100 ou mais jogos com essa camisa. Gabriel Martinelli recebendo ali na ponta esquerda, o atacante do Arsenal da Inglaterra. Quem está de volta também ao time, você está vendo aí o Gabriel Magalhães, mais um jogador do Arsenal. Aí o Marquinhos, Brasil sai jogando, Marquinhos. De novo chamando o Martinelli pela ponta esquerda. Você vê que se apresenta ali o Rafinha. João Pedro já está na área, Estevão também. Martinelli costurou a jogada, vai para a linha de fundo, tenta o cruzamento travado pelo Ormazábal. Primeiro escanteio do jogo, favorecendo a seleção brasileira aqui no Maraca. Martinelli segue em grande forma, um dos jogadores importantes do Arsenal na Inglaterra, um dos grandes do futebol da Inglaterra. E vai lá o Rafinha para fazer a cobrança do escanteio para a seleção brasileira. Você vê aí o lateral, o Douglas Santos, de volta à seleção, hein? Depois de um tempão, vai lá para fazer a cobrança o Rafinha. É Brasil buscando o gol no comecinho do jogo. Toque de cabeça do Gabriel, espalma Vigorru, joga pela linha de fundo. Cobrança do Rafinha, Gabriel Magalhães, e que defesa do Vigorru. Começa com tudo a seleção brasileira. Gabriel, que tem um gol nessas eliminatórias, no empate contra a Venezuela em Cuiabá. Fez um gol de cabeça, inclusive, no lance parecidíssimo. De novo Rafinha para a cobrança do escanteio. O Wesley se movimenta. Rafinha vai para a bola, tome levantamento, subiu Paquetá. Bola vai sobrar com o Martinelli, boa dividida. Volta, sobra mais atrás, tentou o domínio Douglas. Cruzamento vem da esquerda. E era exatamente do Bruno Guimarães. E o Brasil pressiona. Já recupera a posse de bola. Aí Rafinha domina lá do lado esquerdo e tentou por dentro pro Estevão. Aí o menino tentou o drible, acaba desarmado. Chegou rascando, tirando e sai jogando camisa 17, Suaço para a seleção chilena. Mas o Brasil já recupera a posse de bola. Bruno Guimarães e Casemiro mantidos ali como os 2 volantes da seleção brasileira. O Alexis Herrera está parando o jogo, Luiz. E marcando uma irregularidade ali, vai chamar os capitães agora, é isso? Chamou o Marquinhos. Aí o jovem árbitro venezuelano Alexis Herrera, que é um juiz, eu diria assim, desses que a gente está acostumado a acompanhar na Libertadores e tal. Loyola com o Marquinhos ali, a gente está tentando decifrar nas imagens o que aconteceu. O Marquinhos reclamou do braço do Loyola, o Loyola não concordou. E aí os dois tiveram uma conversa, o Loyola e o Marquinhos,
com o Alex Herrera. Mas só completando, o Alex Herrera é um juiz daqueles que os times brasileiros não se sentem lá tão confortáveis quando ele está no apito, não. E às vezes ele trunca muito o jogo também. Tá jogando o Casemiro, o Carlos Gil tá pedindo passagem, Felipe Brizola, os nossos 2 repórteres aqui no Maracanã. Já vou fazer contato com eles. Você que estava curtindo as emoções de Vale Tudo, e que emoções. Chegamos agora com a seleção brasileira. Talvez no último jogo no Brasil antes da Copa. Bola na ponta direita para Estevão. Aí o menino que agora tá no Chelsea tentou o cruzamento, chega bem para fazer o corte o Paulo Dias. O ótimo zagueiro do River Plate fez o corte. E o Brasil vai lá para recuperar. Caiu agora o Wesley e o Alex Herrera está marcando a falta que favorece a seleção brasileira ali pela direita. Oi, Carlos Gil, boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite a todos. O Casemiro, que se não é o capitão é o Marquinhos, mas é inegavelmente um dos líderes do grupo. Pouco antes do início da partida, chamou todo mundo e disse: vamos entrar firme, vamos entrar forte. Pelo visto, o pessoal está atendendo, que o Casemiro realmente tem essa ascendência sobre o grupo. Verdade, Gil. E jogos de seleções, né? Os amistosos já são para lá de disputados. A gente experimenta isso sempre ao longo dos anos, né? E aí você vê o João Pedro que estreou no Maracanã, num Fla-Flu, e fez um gol pelo Fluminense. Trocou de time no meio da Copa do Mundo de Clubes, chegou nos Estados Unidos, brilhou lá no Chelsea, fazendo 3 gols, inclusive um na decisão. Lá vem cobrança de falta para o Brasil. Martinelli passou pela bola, Douglas fez o levantamento, Casemiro! Gol! Mas está parado o jogo. Bandeirinha levantou a bandeira marcando impedimento no gol do Casemiro. De novo, que difícil. Mas a arbitragem marcou impedimento no campo. E aí você vê a reação do Carlo Ancelotti. Ele mesmo pediu para que o jogo viesse para o Maracanã, que ele tivesse esse privilégio de dirigir a seleção no Maracanã. A checagem continua, tá, gente? Tá passando a linha ali, tá dizendo o Alex Herrera. É uma pena, né? Esse é o lado do anticlímax, quando tem um gol e ele não é confirmado no campo de jogo. A gente se prepara aqui porque talvez tenhamos que soltar um grito de gol, porque teve um movimento do zagueiro que está marcando o Casemiro, que ele faz uma espécie de vai e volta na hora que saiu o cruzamento. Então não é um lance fácil, não. Por isso talvez essa demora aí ao traçar as linhas. Casemiro na expectativa. Tem 7 gols com a camisa da seleção brasileira. Voltou a ser convocado com o Carlo Ancelotti. E o Alex Herrera esperando a definição do árbitro de vídeo. Esse fato que a partir de 2018 vem para transformar ainda mais o jogo. Expectativa do Carleto, da torcida no Maracanã e em todo o Brasil. Era mesmo justo. Era muito justo. Não estava fácil para a marcação. A cabeçada do Casemiro. Vamos voltar lá na hora que saiu a bola no cruzamento. Bom, se a imagem mostra a linha vermelha na frente é porque estava um pouquinho na frente o Casemiro. Mas a verdade é que com 6 minutos o Brasil saiu com tudo. O jogo se mostrou pegado. Chegamos a um gol numa jogada de bola parada. E o Maestro Júnior, enfim... Você ia dar uma boa noite no Minuto de Silêncio, mas agora chegou a sua vez, meu amigo Leovegildo. Fala, maestro. Boa noite, Luiz, Ana, o pessoal que está com a gente, mas não poderia ser diferente, né? Eu acho que o Ancelotti já falou, inclusive, na questão da intensidade. É o que a gente viu nesses primeiros 5, 6 minutos. Eu acho que o gol foi anulado. Mas acho que se continuar com esse ímpeto, com essa vontade, eu acho que esse gol vai sair daqui a pouco, Luiz. Aí você vê o trabalho do Douglas Santos. Existe uma expectativa ali do Douglas Santos fazer uma espécie de linha de 3 zagueiros, como você está vendo aí na imagem, ó. Com o Wesley ficar mais espetado lá no alto do seu televisor. Olha o Wesley recebendo aí. Aí o lateral que agora está jogando na Roma. Tentou a bola para o Bruno Guimarães, voltou no Wesley. Recupera o time chileno com o Pizarro. Tentou a jogada para o ataque, mas imediatamente o Marquinhos já recupera a posse de bola para o Brasil. Alisson chamando aqui na esquerda o Douglas Santos. O Douglas Santos, que foi revelado pelo Náutico, está jogando na Rússia já há um tempão. Já são 213 jogos lá no Zenit de São Petersburgo. Paraibano de João Pessoa de volta à seleção brasileira. Ele que foi campeão olímpico aqui com a seleção Rio 2016 e disse que ficou muito feliz e até um pouco surpreso, porque pelo fato das equipes russas não estarem disputando a competições europeias devido à guerra, ele realmente não esperava voltar à seleção depois de tanto tempo.
E tem muito a ver com características, né? Semelhanças ao marcar. Olha o Rafinha recebendo lá na ponta esquerda. João Pedro vai para a grande área, cruzamento para o João Pedro. Chegou para fazer o corte Maripã. Jogadores do Chile reclamam de uma falta do João Pedro no Maripã na hora da dividida. A gente está vendo o Rafinha. Aí o jogador do Barcelona que está vivendo os melhores anos da carreira. O João Pedro depois acaba virando uma espécie de uma tesoura mesmo ali no Maripã. E com isso foi marcada a falta do João Pedro, totalmente sem intenção, né? Luiz, eu queria falar mais a respeito, principalmente, né? Esse ambiente que a gente está vendo aqui, todo favorável, seleção já classificada, estreia do Ancelotti aqui dentro do Maracanã. Esse ambiente é muito favorável para essa rapaziada que não está garantida ainda em Copa do Mundo, né? A gente tem na escalação de hoje 4 ou 5 jogadores que praticamente vão estar. Mas para os outros é importantíssimo. E tendo um ambiente favorável como esse de hoje, eles precisam realmente dar o retorno para o treinador. E o Ancelotti disse na entrevista coletiva de ontem que existem mais ou menos 70 jogadores que podem estar na Copa. Brasileiros, evidentemente, né? Ou seja, ele ainda abre mais esse leque e vai nessa linha de raciocínio do Maestro Júnior. Ou seja, Copa do Mundo está aberta, tá? Meninos, corram, estejam interessados, estejam inteiros fisicamente para ter o privilégio de disputar uma Copa do Mundo com a camisa mais importante do futebol do planeta, que é a camisa da seleção brasileira. Aí vai chegando Marquinhos, como o Júnior disse, Marquinhos é um daqueles que estarão como esse aí, Casemiro. É uma espécie de construção de time, né? Alisson, Marquinhos, Casemiro. E aí você vê o João Pedro em grande fase. Tentou para o Martinelli, chegou bem para fazer o corte. O Ivan Roman jogando essa bola para a lateral. São os primeiros movimentos do Maracanã. Penúltima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. E a Globo sempre ao lado da nossa seleção nesse Maracanã. 119 partidas hoje da seleção brasileira aqui no Maracanã. Maracanã que completa 75 anos. Foram várias transformações ao longo desses 75 anos. Inaugurado no dia 16 de julho de 1950. Num jogo entre paulistas e cariocas. Pouquinho antes do início da Copa do Mundo de 50. Temos boas recordações aqui, mas temos o famoso Maracanaço, a derrota para o Uruguai no último jogo. Wesley. Aí você vê o Estevão. O menino começou com tudo lá no Chelsea. Foi escolhido em 2 rodadas, o melhor em campo. E aí Bruno Guimarães, mais um que joga na Inglaterra. Traz por dentro, ajeitou para Rafinha, pode bater pro gol. Foi atrapalhado na hora certinha. Loyola vai sair jogando pro time chileno, que não consegue passar do meio do campo. Você vê essa bola esticada ali na ponta direita pro Brereton. Vamos dar uma olhada nos números de posse. Ficou 80%. Por enquanto só o Brasil tá jogando. O Wesley dominando lá pro Estevão, devolução, linda devolução pro Wesley, tenta arrancar, tenta chegar no fundo, Estevão vai na dividida, chega bem o Maripã, recomeça pro time chileno jogando com o Gabriel Suaço. Aí Pizarro, bola esquisita ali pro Suaço, aí chegando lá atrás o Aravena, aí o jogador que tá no Grêmio. Lateral pro time, ou falta pro time chileno, a chegada do Estevão em cima do Aravena. Felipe Brizola acompanhando o time chileno que já abriu mão da geração dourada, né, Brizola? Abriu mão. Vidal, Vargas. Vargas que inclusive fez o gol no jogo lá de Santiago no ano passado. Entre outros, Arangues, enfim, uma geração toda já visando Copa América de 28, Copa do Mundo de 30. Oi, Brizola, você tá bem, né? Tudo ótimo, Luiz. Um abraço para todos que nos assistem. É isso, né? O Nicolás Córdoba, que é interino, também é jovem, tem o Ancelotti como ídolo. Falou que tá pensando também no Mundial Sub-20. Por isso ele também trouxe jogadores com essa idade que devam jogar em novembro no Mundial. Tá pensando realmente no futuro. Falou que não dá para olhar para 10 anos que passaram. Tem que olhar para 2030. Afinal, né? Realmente a campanha do Chile. O Chile que conquistou na década passada 2 edições de Copas Américas, uma no Chile e outra lá nos Estados Unidos, inclusive. A geração dourada conseguindo uma medalha de bronze em Jogos Olímpicos. E agora é momento de renovação. Um time que ficou em último nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Rafinha, o toque foi errado, a bola ficou na direita com o Cepeda. Aí chega para ajudar ali atrás, brigando por ela o Rafinha, toca no Casemiro. Casemiro sai jogando com o Bruno Guimarães, aí tenta uma bola longa. Bola longa para Estevão.
Velocidade do Estevão não foi suficiente, a bola vai saindo pela linha de fundo, é só reposição para a seleção chilena. E aí, Ana, gostando desse princípio de jogo? Gostando sim, Luiz. O Ancelotti falou muito sobre essa questão do meio-campo, né? Que ele vê esses 4 atacantes como armadores também, e para isso ele privilegia muito a parte física, porque ele quer jogadores recuperando a bola nessa intermediária, né? Na frente da grande área do ataque do Brasil. E é o que está acontecendo. João Pedro, Rafinha, todos dando combate e fazendo com que o Brasil recupere muito rápido a bola ali na frente, próximo da área. Vai sair jogando mais uma vez o Brereton. Joga também no futebol lá da Inglaterra, joga num time chamado Derby County. Aliás, ele nasceu na Inglaterra e só jogou por lá, diga-se de passagem, além de uma rápida passagem no futebol da Espanha. Vai tentar recuperar o Martinelli, mas já está marcando uma falta em cima do Loyola, que está aí pedindo calma para o Ormazábal. A falta favorecendo La Roja, é como é chamada a seleção chilena. Brasil e Chile, que tem uma longa história de confrontos também, inclusive aqui no Maracanã, né? Aí sai jogando pela direita o Cepeda. Tentou um cruzamento, a bola vai passando e o Wesley chega lá para fazer o corte. Vamos ver o JP. O João Pedro nasceu em Ribeirão Preto. Era chamado de Joãozinho por todo mundo. Impressionante. Uma escolha de carreira e chega agora no nível muito alto, num grande do futebol da Europa, campeão mundial na Copa do Mundo de Clubes com o Chelsea da Inglaterra. Tem a impressão, né, Maestro, que o João Pedro largou na frente definitivamente para ser o centroavante do Brasil nesse ciclo até a Copa do Mundo. Primeiro pelas atuações, né, Luiz, que ele teve durante o Campeonato Mundial de Clubes e depois, né, nessa mudança de clube lá dentro da Inglaterra. E pela direita, o Ormazábal vai levar o Chile pela primeira vez ao ataque. Gabriel Magalhães, mas está marcando impedimento o Bandeirinha, tá? No início da jogada ele esperou a conclusão. Quando o Bandeirinha levanta ali a bandeira e fica com a bandeira parada é porque está marcando impedimento. Qualquer outra irregularidade, e a gente vê que pelas faixas do campo ele estava mesmo, o Bandeirinha balança a bandeira. Vê que ele vai levantar depois que a jogada se conclui e fica com a Bandeirinha parada ali, né? Alguns grandes colegas que me ensinaram que a arbitragem parece fácil, né? Ah, meu Deus. Aliás, beijo pra vocês, Zé Roberto Reit, Arnaldo César Coelho, Paulo César de Oliveira, grandes. Sai jogando o Brasil lá pela direita. Aí o Wesley, ajeitando para o garoto Estevão. Tá cheio de confiança o menino de apenas 18 anos. Aí o Estevão, João Pedro infiltrou, Estevão levou o pé esquerdo, pode bater. Bola voltou para Rafinha, bateu pro gol, Ormazábal fez o corte e ele completa a jogada. Vai tentar sair jogando a seleção chilena. Brereton sofre a falta do Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães que andou machucado. O Alex Ribeiro, né? O Alexandro jogou as 2 últimas partidas e muito bem. Mas a sensação, né, Ana, que o Gabriel Magalhães é mais um que parte também no conceito do Ancelotti para ser titular na Copa do Mundo. Excelente, né? Zagueiro e também ajuda muito na saída de bola, né, Luiz? Uma das primeiras jogadas dele no jogo de hoje foi uma adiantada que ele conseguiu sair jogando, um bom passe para o Rafinha para uma sequência de finalização de ataque, que é fundamental aí para esse esquema do Ancelotti, né? Ele gosta de jogadores, de zagueiros que atuem também, sejam participativos na saída de bola. A seleção chilena é a seleção que o Brasil mais vezes venceu ao longo da história. Tá pedindo um tempinho aí tá checando uma possível mão, gente. Mandou seguir. Esse é o problema do Alexis Herrera, né? Ele podia na conversa com o árbitro de vídeo falar, olha, alguns lances vocês não precisam ficar interferindo, deixa o jogo correr. Mas, enfim, critérios, né, gente? Vai jogando a seleção chilena. Eliminatórias da Copa na próxima terça-feira. O Brasil entra em campo na última rodada, gente. O jogo é em El Alto contra a Bolívia. 4.100 metros acima do nível do mar. E com a Bolívia buscando uma vaga na repescagem da Copa. Olha o Wesley. Ganhou. Vai para a linha de fundo. Tá pedindo o Bruno Guimarães. Martinelli também. Cruzamento. Bateu na mão. O juiz está dizendo que não. O Bruno foi reclamar, mas não reclamou, né? Acho que não bateu mesmo, não. Vai tentar recuperar ali o Rafinha, mas o juiz está parando e marcando a falta que favorece a seleção chilena. Está caído lá dentro do gol. João Pedro. Deu uma respirada o João Pedro. Choque na barriga. O goleiro Vigorru foi lá, tentou levantá-lo, mas ele não levantou, não. O Chile está batendo a falta, mas não está valendo essa cobrança não, tá? Porque o juiz está correndo lá na direção do João Pedro para dar uma checada o que está acontecendo com o camisa 7 do Brasil. Ele está reclamando de que teve uma cotovelada. Ele foi bem na boca do estômago, ele está até meio passando mal ali. Viu? Está inclusive vomitando. né? Pois é.
Vamos ver de novo o lance? O Richarlison foi aquecer. Mão não houve, tá, Gil? Tô vendo aqui a repetição e depois o choque. Ele, o Martinelli, fogo amigo. Doutor Lasmar tá ali fazendo o atendimento. O médico da seleção brasileira. Aliás, o médico da seleção brasileira, o doutor Rodrigo Lasmar, ele não é médico permanente da seleção. Você sabe que comissão técnica tem convocação. Alguns são permanentes, como é o caso do Tafarel, que agora foi contratado, né? E ao lado do doutor Lasmar, a gente tá vendo lá o Serginho, que é massagista do Palmeiras. É um dos grandes massagistas aí do futebol brasileiro, uma figura querida pelos jogadores e tal. Querido, tá? Já me salvou de muitas enxaquecas em jogos do Palmeiras por aí. Mesmo, Ana Thaís? Você tem enxaqueca, Ana Thaís? Já me ajudou muito, Serginho. Tá bem. Achei que não. Enxaqueca. Tá sempre com essa cara de feliz aí. Ai, meu Deus. Todos temos, né, Ana? E o Serginho é um desses queridos mesmo. Aí fica uma homenagem a todos aqueles que trabalham, os massagistas espalhados por esse Brasilzão. A gente tá revendo imagens. Você tá vendo aí a Cinecam. O movimento do Rafinha e o domínio do Martinelli. Essas imagens são sensacionais, né? E o doutor Lasmar é médico do Atlético Mineiro, diga-se de passagem. E sai jogando o time chileno. Bola com o Paulo Dias. Zagueiro do River Plate. Aliás, River Plate que será adversário do Palmeiras nas Libertadores da América. Dia 17, o primeiro jogo. Lá no Monumental, onde a Argentina está jogando na despedida de Messi dos gramados argentinos em jogos oficiais. E você sabe de quem? Será que ele fez algum gol lá, o Lionel? Vamos passar a rodada então, rodada penúltima, decisiva para Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia. Pelo jeito a gente vai ter Venezuela e Bolívia lutando pela vaga na repescagem na última rodada. Uruguai 2-0 no Peru, Colômbia vai garantindo vaga vencendo 1-0 a Bolívia. Paraguai e Equador tá 0-0, o impressionante Paraguai que se recuperou. Parecia que ia ficar em último, né? E a Argentina vai ganhando da Venezuela por 1-0 lá no Monumental de Núñez. Gol marcado pelo Messi. E já posso te dizer que é com aquele toque Messi de ser. A gente vai mostrar no intervalo. Realmente ele é muito diferente. Dá pra fazer gol fácil, né? Não. Tem. E o segundo do Uruguai foi do Jordian de Arrascaeta. Messi que chegou a 113 gols com a camisa da seleção argentina. Enfim, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Certamente está naquele seleto grupo que a gente conta nos dedos de uma das mãos. Diga, Gil. Essa campanha do Paraguai é tão impressionante mesmo. O Paraguai e a Argentina são os melhores mandantes das eliminatórias. Fizeram 19 pontos jogando em casa. O Brasil vem logo atrás com 17 dos 25 marcados. Essa é a campanha do Brasil como mandante nas eliminatórias. Aí sai jogando a seleção brasileira mais uma vez aí com o Gabriel Magalhães. Passamos de 20 minutos de bola rolando no primeiro tempo aqui no Maracanã. Casemiro tentou a bola longa para o Rafinha. Vigor, saiu lá da grande área. Bola volta, vai para a tentativa o João Pedro. Parece já tá ok. Botou para fora, aliviou, né, João Pedro? Aí já ficou tudo bem com camisa 7 da seleção brasileira. Futebol na Globo, aqui é emoção. Esse jogão eu não perco por nada. Sabe tudo de futebol? Vem se divertir na Bet Nacional. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aí sai jogando o time chileno lá pela esquerda. Pizarro tentou a bola longa para o Brereton. Chegou tranquilo, Gabriel Magalhães, entrega por dentro para Casemiro. Casemiro que agora joga no Manchester United. Bola tocada com o João Pedro, linda bola pro Estevão. Aí o menino vai para cima, limpou. É só acreditar, rolou para Rafinha. Clareou, é agora Rafinha. Acabou chutando contra o Ormazábal. O gol tá madurinho, mas não saiu ainda no Maracanã. Brereton, domínio não foi legal. Marquinhos recupera para a seleção brasileira. Gabriel Magalhães chamando lá na direita o Wesley. Aí Bruno Guimarães. Grande fase no Newcastle lá da Inglaterra, né? Que ganhou um título, a Copa da Liga, pela primeira vez na história. E o Bruno foi um dos destaques. O outro foi o Joelinton, né? Que se machucou e foi cortado. E por isso o Jean Lucas, do Bahia, foi convocado. Mas hoje ele foi o escolhido para não estar entre os relacionados. O Brasil tem 24 convocados para esses dois jogos, né? E apenas 23 vão para a súmula. O Jean Lucas é que acabou ficando de fora hoje. Eram 25, né, Luiz? É que o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, também foi cortado, mas não foi chamado ninguém para o lugar dele. Bola para Rafinha, dominou do lado esquerdo.
Aí Rafinha, tá valendo, Ormazábal tá marcando, vai passando o Douglas do lado esquerdo, cruzamento do Douglas, a bola vai sobrar pro Bruno, bateu pro gol! E tá batendo de tudo quanto é jeito o time brasileiro, mas a bola não vai nem na direção do gol, tem sempre algum de vermelho na frente. E agora tá marcada a falta do Bruno Guimarães, em cima do Ormazábal, é falta que favorece o time chileno. Aí é dividida mais uma vez para a volta do Bruno Guimarães. Explodiu no Pizarro dessa vez o chute do Bruno Guimarães. Vamos dar uma olhadinha na classificação, então, com os resultados que nós mostramos há pouco, né? A Argentina está lá, indo a 38 pontos, o Uruguai 27, o Equador 26, o Brasil também indo a 26, a Colômbia está indo a 25 pontos e o Paraguai também. A Venezuela tem 18, restando apenas uma rodada. Então os 6 que vão se classificar diretamente para a Copa já estão definidos. Brereton ganhou do Alisson, bateu pro gol, chegou Marquinhos! Mas tinha impedimento. Essa questão toda do impedimento que é marcado de pau, a única coisa é que qualquer dia vai ter uma contusão séria, o sujeito vai ficar desesperado. Poderia realmente, Luiz, porque essa é uma jogada dividida e ele estava muito impedido. O Bandeira está bem posicionado. A gente está revendo o lance, ó. O Brereton tirou do Alisson e o Marquinhos salvou o time brasileiro e depois olhou lá pro Bandeirinha. Ele estava reclamando do Bandeirinha, como disse o Júnior, né? Que parecia um impedimento, inclusive, fácil de ser marcado. Mas é a nova determinação, né? Por conta da arbitragem de vídeos, lances agudos assim, deixa correr e depois tira a dúvida. Casemiro, mais uma vez pro Marquinhos. Dominando ali pela direita. Bruno Guimarães. Dividida do Bruno. Chegou bem pressionando e ganhando a jogada. Ivan Roman, mas o Alex Herrera está marcando a falta e o Brereton está ali reclamando. Você vê aí o Cepeda. Meus amigos, Brasil e Chile, a gente tem uma superioridade enorme, das maiores dos nossos confrontos, mas é sempre jogo pegado, tem sempre faísca saindo nos jogos entre Brasil e Chile. Aí Bruno Guimarães, chamando Wesley, posição de lateral direito também é uma posição que não está definida. Para a Copa do Mundo, né? Ancelotti buscando suas alternativas. O Wanderson era o outro convocado, acabou sendo cortado por contusão. Rafinha para Martinelli, dominando aqui do lado esquerdo. Tentou a jogada para o João Pedro. Chegou pressionando ali o Paulo Dias. Vai tentar sair jogando o Pizarro. Explodiu no Rafa, sobrou com o Estevão. João Pedro pedindo. Estevão foi na linha de fundo. Deu aquela pisadinha na bola. Tentou para o Bruno Guimarães. Chegou para fazer o corte. O Loyola sai jogando para o Chile. Na sequência, a falta cometida pelo Douglas Santos. A falta favorecendo o time chileno. Então a situação é essa, né? Venezuela com 18 pontos e Bolívia com 17. Ambos estão perdendo. A gente vai para a última rodada com esses dois times lutando pela classificação. O Brasil vai enfrentar a Bolívia e a Venezuela vai receber a Colômbia. A gente está colocando a classificação de novo aí para você. E neste momento a Venezuela vai depender apenas de suas próprias forças, ou seja, vencer a Colômbia lá em Maldonado, na Venezuela, para pela primeira vez disputar uma Copa do Mundo. Cepeda. Douglas, boa antecipação, ganhou a jogada, Cepeda pressionando, ele joga aqui na esquerda. Aí Casemiro. Camisa 5 da seleção brasileira, Casemiro, 2 Copas disputadas, 8 jogos, já fez gol em Copa do Mundo. Muita gente questiona, né? Toda vez que o Brasil não vai bem numa Copa, no ciclo entre a Copa que não vai bem e a próxima, muitos são questionados. E isso aconteceu com jogadores gigantes que depois conquistaram títulos, inclusive para a seleção. Bruno Guimarães tenta a jogada por dentro, agora buscando o Rafinha. Vai recuperar o time chileno com o Pizarro. Aí o Brereton Dias se manda o atacante do Derby County, nascido lá na Inglaterra, filho de pai chileno. Aí cruzamento, tem ninguém do Chile na área, mas havia impedimento mais uma vez. O Bandeirinha está ali marcando o impedimento no ataque da seleção chilena. Lateral direita, maestro, você está cravando, maestro? Luiz, não dá para cravar não, mas eu acho que o Wesley vai ter uma oportunidade, talvez, juntamente com o Wanderson, um pouco mais do que os outros, né? Porque já foram chamados, né? O Wanderson dessa vez não está escalado como titular porque machucou, né? E o Wesley está tendo uma outra boa oportunidade. E até agora, Luiz, nós temos 27 minutos, né? Tem muitas alternativas que a gente está vendo. E o mais importante é o seguinte, essa briga pela posse da bola, o acerto de passe,
né? E essas funções dos homens de frente, juntamente com o Rafinha, se deslocando toda hora, abrindo possibilidades. Tanto o Douglas já chegou na linha de fundo, o Wesley já chegou na linha de fundo. Tá faltando a individualidade um pouco. Do Martinelli também, do Estevão, quando eles estiverem jogando aberto. Futebol na Globo, aqui é emoção. Novo BYD Song Pro 2026. Mais Pro do que nunca. A partir de R$ 189.990 com taxa zero. Aí jogando o time chileno lá com o goleiro Vigorru. São 3 goleiros que estão estreando, né, na convocação. O Vigorru é o mais experiente deles todos. Joga lá no país de Gales, na Grã-Bretanha. É mais um que nasceu na Inglaterra, mas escolheu a nacionalidade chilena pelo fato de ser filho de chilenos. Vai sair jogando aí o Pizarro, mais atrás o Maripan. O Brasil já recupera a posse de bola com o Marquinhos. O Brasil segue lá com 63% de posse de bola. Tá faltando o gol logo. Casemiro ajeitando com o Marquinhos. 100 jogos hoje o Marquinhos. Rafinha, cavadinha pro Martinelli. Vai saindo tranquilo o Vigorru para fazer a defesa para a seleção chilena. E hoje, logo depois do futebol, Ana Clara, Michel Teló comandam o Estrela da Casa. O reality onde participante entra artista e sai estrela. É logo depois do futebol. Luiz, oi. Só voltando rapidamente à questão das laterais, nesse ciclo de pós-Catar, né, pós-Copa do Catar, 19 jogadores diferentes foram convocados, aí somando laterais direita e esquerda, sem dúvida a posição ou as duas posições em que foram feitos mais testes. É pertinente a informação, né, Gil, no sentido de construção mesmo, de não só de time, né, mas do grupo de 26 jogadores. A partir da pandemia, que a gente teve um aumento do número de substituições no futebol, que tem um impacto incrível na história do jogo, né? São 5 substituições. Eu, quando comecei, eram 2. Você não chegou a pegar aqui na época que não tinha substituição. Essa Copa de 66, por exemplo, não tinha substituição mais. Não, eu comecei em 74, já tinha, Luiz. Vem pra cá, mas foi logo aqui. 74 é logo aqui, né, Maestro Júnior? Quantos gols pela seleção no Maracanã, Maestro? O Maracanã, eu acho que eu fiz mas um importantíssimo, que foi aquele amistoso contra a Alemanha, dele, né? Eu lembro sempre dele, né? Um passe do saudoso Adílio de primeira. Nesse gol aí que tá o Vigorru agora. Exatamente, ali. E Maracanã tinha um pouquinho de gente, 120 e tantas mil pessoas aqui acompanhando aquele Brasil e Alemanha. Que é aquele timaço da seleção brasileira. Grande Maestro. Ô Luiz, tem 2 coisas que me chamam a atenção na seleção, né? Eu acho que na seleção brasileira nesse momento. O refino do último passe, né? Porque tem muitos jogadores jovens, acho que tem até um pouquinho de ansiedade também para definir a jogada. Então quando eles chegam na área, tem sempre muitos marcadores do Chile, então eles acabam se livrando da bola. Dá para ter um pouquinho mais de refino nessa última bola. E o Bruno Guimarães por dentro, ele tem que aparecer mais pro jogo, porque fica muito em cima do Casemiro segurar essa bola por dentro. Precisa da ajuda do Bruno Guimarães para chegar com um pouco mais de qualidade ali pro Rafinha. E você acha que Bruno Guimarães e Casemiro, essa dupla de volantes está encaminhada, Ana Thaís Matos? O Casemiro joga muita bola, né? O Bruno Guimarães também. Eu acho que o Casemiro dá essa sustentação que fez muita falta à seleção nesse ciclo pós-Copa do Catar. E o Bruno Guimarães, ele oscila com a camisa da seleção. Tem jogos que ele vai muito bem, tem jogos que ele não aparece tanto. Dentro do mesmo jogo acontece dele oscilar, mas eu gosto muito dessa dupla de meio. Aí jogando a seleção, bola com o Gabriel Magalhães ali pela 4ª zaga, sai jogando por dentro com o Casemiro. Aí o Casemiro diz ele que está em ótima forma, como talvez não tenha estado ao longo da carreira. João Pedro tentou a tabelinha por dentro, arrumando para o Douglas. Douglas para Bruno Guimarães, ajeitou para o Casemiro. Casemiro de novo aqui na esquerda, Douglas domina. Se aventurando no ataque agora o lateral esquerdo que joga na Rússia, Douglas Santos. Ajeitando mais à direita para o Bruno Guimarães. Ele chama o Wesley. O Wesley marcado pelo Aravena. Aí tocou no Estevão. Estevão mais aberto pela direita nesse momento. Casemiro de novo. Bruno Guimarães, os 2 volantes da seleção brasileira trabalhando a bola. Casemiro tentou para o Martinelli, a bola volta no Gabriel. Gabriel tentou por dentro no Rafinha. Boa dividida. Douglas conseguiu arrumar aqui na esquerda, era para o Martinelli. Recupera o time chileno. Bola tocada pelo Cepeda, tentou para o Brereton. Lá na frente, sozinho, tranquilo. Chegou para fazer o corte o Gabriel. Tocando para Casemiro. Tentou jogar na direita para o Estevão. Estevão dominando, ajeitando para o Wesley. João Pedro vai para a cara do gol. Bora, Brasil! Para buscar esse primeiro gol logo.
E o Bruno Guimarães ajeitando o Casemiro, dominou o pé esquerdo, tentou arrumar por dentro. João Pedro por um triz, ele não dribla. O Paulo Dias foi muito esperto ao fazer o bloqueio, ao fazer o corte. Bola volta no Marquinhos. Marquinhos ajeitando para Rafinha. Aí vem o Rafinha, em grande momento no Barcelona. Tentou a jogada por dentro, vai brigar o Rafinha. Aí João Pedro, a bola espirrou, Casemiro, chama Martinelli. Martinelli do lado esquerdo. Agora Martinelli, vão para cima. Martinelli tome levantamento, Estevão vai subindo ele, o Bruno Guimarães. Bola volta no Wesley, ganhou a jogada do Aravena. Tem o Estevão pedido, tocou no Bruno Guimarães, devolveu no Wesley. Impedimento marcado no ataque do Brasil. Futebol na Globo, aqui é emoção. O futebol fica melhor quando tem Itaipava Premium. Itaipava, a sede de futebol pede. Beba com sabedoria. Então, na próxima terça-feira, a última rodada das eliminatórias da Copa, Brasil e Bolívia. No alto do morro, 4.100 metros acima do nível do mar, e a Bolívia lutando pela vaga na repescagem, né? Nós temos 6 vagas diretas. E Bolívia e Venezuela vão lutar pelo 7º lugar, que dá direito a uma repescagem mundial para apontar aí um outro participante da Copa do Mundo. Aí você vai curtir na terça-feira o jogo e, claro, as informações. Ficou caído aí o Rafinha, não tomou um pisão no tornozelo, meio lateral, né? Não estava acima, não, o pé do Aravena, acima da linha do tornozelo, não como dizem que a regra pede, que se for acima do tornozelo é passível de punição. Tava normal, falta, né? Tá jogando o Brasil com o Marquinhos. Aí Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães aos 27 anos, vivendo também o auge da sua carreira. Carreira que começou no Havaí, em Santa Catarina. E aí passou pela França, passou pela Croácia e agora tá na Inglaterra. O Wesley virando o jogo aqui na esquerda para o Douglas Santos. Ele protege, chama Gabriel Martinelli. Pra cima, Martinelli. Preferiu jogar no Rafinha. Rafinha por dentro para o Casemiro. Casemiro tem passando o Estevão na ponta direita de braços levantados. Casemiro olhou, preferiu não tocar. Chamou o Bruno Guimarães. Agora sim para o Estevão. Aí tentou o drible. Devolução para o Bruno Guimarães no fundo. Rafinha pedindo para trás. Quem chega é o Wesley. Tentou limpar. Trouxe para a perna direita. Casemiro bateu para o gol. Cortou o Pizarro. Voltou no Wesley. Jogou alto demais. E é só tiro de meta para a seleção chilena. Brasil atacando, é Brasil buscando, enfrentando um time que tá, olha só o número de jogadores de vermelho aí, né? Tá tudo muito povoado mesmo. Ó, o Casemiro chutou, olha isso. 1, 2, 3, 4 caras na linha da bola do chute do Casemiro. Mas isso está refletido exatamente na posse de bola, né, Luiz? Eles não vão jogar de peito aberto, ou pelo menos, né, tentar abrir um pouco o jogo. Mas acho que a seleção brasileira está procurando exatamente, né, alternativas em função de jogar contra esse muro que está ali na frente. Você vê que quando os dois estão abertos, tanto o Martinelli como o Estevão, deixando os laterais atacarem por dentro, fica mais fácil porque no mano a mano eles levam sempre vantagem. Então não necessariamente precisa sempre que o Wesley seja aquele homem que faça a passagem. Vai jogando aí o time chileno, bola com o Cepeda. Ajeitando por dentro para o camisa número 5, Paulo Dias. Tentou uma bola longa, foi bem o Marquinhos. Aí o Gabriel Magalhães consegue tocar para o Estevão. Dominou com categoria, o menino tem muito recurso. E o Rafinha tem também. São chapéus em profusão, chapelaria aqui no centro do gramado do Maracanã. Martinelli dominando. Opa, falta do Ormazábal. Jogadores brasileiros estão reclamando e não tem brincadeira não. O Ormazábal passou ali, tive a impressão que o Martinelli não aceitou as desculpas não, ó. Porque realmente essa falta, a gente viu agora na repetição, a habilidade do Estevão. Opa! E Rafinha, por favor. É bonito, né? É bonito. Vem Brasil de novo com o Estevão. Reclama de falta. O juiz entendeu que não. Aí sai jogando o Maripan. Zagueiro que joga num time lá da Itália que chama, acho que é Torino. É Torino, mãe? Conhece, mãe? Conheço. Esse garoto. Maripan vai sofrer esse ano, viu, Luiz? Primeiro jogo da rodada tomaram de 5 do Inter, viu? Depois empataram em casa com a Fiorentina. Maestro Júnior jogou no futebol italiano, no Pescara e no Torino. Douglas, aqui na esquerda Martinelli, João Pedro, linda bola pro Douglas, passou Rafinha, Douglas tocou e agora Rafinha! O goleiro tocou nela, vai Estevão! Gol!
de quem? Estevão! É o nome do primeiro gol com a camisa brasileira! E logo no templo do Maracanã! Estevão tem muito recurso! É uma puxeta, quase uma bicicleta! Estevão atento, gira o corpo e manda pro fundo da rede no Maracanã! Brilha o menino! E o Brasil abre o placar! Desafoga o garoto, a torcida brasileira. Fazer o primeiro gol com essa camisa no Maracanã. Para alguns, tá, Estevão? 38, essa não deu para você, Vigorro. Verdade é que ele mostrou muita percepção para concluir a jogada, né? Para conseguir girar o corpo e fazer o que fez. 1-0 Brasil, enfim, saiu o gol, Ana Thaís. Que gol bonito, né? A jogada inteira, o João Pedro veio praticamente na linha intermediária como um camisa 10, participação do João Pedro, do Douglas, passe do Rafinha e aí a conclusão do Estevão com nota 10 de costas, né? Sem ângulo ele tinha praticamente, era o único recurso dele, a meia bike ali, Luiz. Tem o ônibus estacionado do Chile, mas tem o Estevão ali com muito recurso para abrir o placar. E são momentos assim, né, que ganham muito importância na confiança e na identificação. Porque quando era menino, Ana e Maestro, a gente ouvia muito, tem jogador de seleção. Lá em São João de Boa Vista. Lá em São João da Boa Vista, como não? E isso existe, né? E existe inclusive no imaginário das pessoas. E o Estevão tem entrado, é verdade, na seleção, mas ele não teve esse brilho que ele está tendo, por exemplo, não só por causa do gol hoje, não. Ele está cumprindo uma função importante, está jogando da direita para dentro, já ocupou o lado esquerdo e o Brasil faz 1-0 exatamente com o Estevão. E vem Brasil de novo. Casemiro virando o jogo aqui na esquerda para Martinelli. A torcida aumenta o volume, vem com a seleção brasileira. Douglas recebe aqui pela esquerda, tentando aproveitar a chance. Douglas está com a sua segunda participação na seleção. E olha o cruzamento para o João Pedro. Não conseguiu fazer o domínio. O Douglas foi convocado algumas vezes. São 10 convocações ao todo, enfim. Mas jogar é a segunda partida dele apenas. Ô Luiz, oi, Carlos. Você falava agora há pouco sobre fazer o primeiro gol pela seleção no Maracanã. Quem fez o primeiro gol contra o Chile também foi o Vini Júnior, né? Nas eliminatórias para a Copa do Catar. O primeiro gol dele pela seleção foi e na mesma baliza, inclusive. Isso, de canhota também. O Vinícius Júnior, naquela partida o Brasil venceu por 4-0. Quem sabe não vem um outro 4-0 hoje, né, Rafinha? Aí vem o Rafinha, vai sobrando o garoto da 10. Tocou na esquerda para o Martinelli. Martinelli arranca, tentou o que lance do Martinelli, bateu para fora do gol. Bom, o Brasil vai sobrando e algumas perguntas começam a ter respostas importantes, né? Como é o caso do menino Estevão Júnior. E tem bolinha na tela anunciando que tem gol acontecendo aí na rodada. Córdoba amplia para a Colômbia, garantindo classificação. 2 Colômbia, 0 Bolívia. Diga, maestro. Luiz, o Estevão pra gente não é surpresa, né? Ele precisaria ter só uma sequência de jogos, né? Porque desses todos aí ele é o caçula. É o que chegou mais jovem dentro da seleção brasileira, só que não teve sequência de jogo. Da forma, inclusive, como ele se adaptou tão rápido, né? Ao seu novo time jogando na Premier League. Vai você. Olha o Estevão de novo. Cheio de confiança, garoto. Estevão vai pra cima da marcação, levou pro pé direito, bateu pro gol. O João Pedro tinha feito a passagem lá do outro lado e passou na expectativa de receber a bola do Estevão. E aí você que acompanha sempre o futebol vai lembrar de um lance parecido que ele fez assim contra o atual time dele, o Chelsea, na Copa do Mundo de Clube, só que era mais pro fundo e ele fez o gol. De pé direito, e nós sabemos que o pé dominante desse menino aí, camisa 20, é o pé esquerdo. Fala, maestro. Eu acho que principalmente, Luiz, também o que tem ajudado a ele nesse jogo especificamente é o posicionamento dele dentro do campo, né? Ele tá jogando quase como meia avançado, né? Encostando ali na linha, né, de ataque junto do João Pedro. Não somente ele, como o Rafinha. De novo, maestro. Olha o João Pedro. Trabalhando, levou para a perna esquerda. Queria falta. O juiz entendeu que não e o Loyola sai jogando para a seleção chilena. Quer completar, maestro? Então, o que acontece? Para ele facilita, porque ele tem a jogada combinada com o Wesley, né?
Mas eu acho que principalmente se ele ficar aberto, né, e partindo na hora da jogada, no momento certo, no time certo ali, vai ficar melhor ainda para ele, porque ele não vai pegar nenhuma bola de costas, né? Vai ter a oportunidade exatamente para poder pegar e fazer a jogada individual, como fez o Martinelli agora na jogada anterior. Vai jogando mais uma vez a seleção chilena. Aí a bolinha anuncia que tem mais um gol nesta penúltima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. É gol do Uruguai. O Uruguai chega a 3-0. É isso? 3 para o Uruguai, 0 para o Peru. Vinhas. E olha o chute de fora da área. Tem muita liberdade ali para chutar, hein? É o Cepeda, que talvez seja o jogador com mais quilometragem desses que estão em campo aí. O Paulo Dias, o zagueiro, também, né? O Cepeda tem 2 gols nas eliminatórias para um time que foi muito mal nas eliminatórias da Copa do Mundo. Tem apenas 2 vitórias, né? 9 gols apenas marcados. Aí o Cepeda. Os outros gols todos foram marcados pelos jogadores da chamada geração dourada, né? Vidal, Vargas, Sanches, etc. e tal. Então o Uruguai 3-0 na seleção peruana. O Uruguai se consolidando ali como o segundo colocado. O Brasil está ganhando. Está assumindo a segunda posição com 28 pontos. A Argentina está indo a 38. A Argentina que vai vencendo agora por 2-0, que a bolinha anuncia que gol no Monumental de Núñez, no último jogo de Messi em casa, um jogo oficial. Lautaro Martinez, que não começou jogando, tá? O atacante da Inter da Itália faz 2-0. O Wesley, que velocidade, não é que chegou e chegou sobrando. O Wesley domina. Essa é uma característica marcante do lateral da Roma. Chegou para fazer o corte ali o Maripan. Vai brigar com o Wesley. Opa, aí tem um trança-pé. Ih, vermelho, tá expulso o Maripan. Alex Herrera, ele estava relativamente próximo. E você vê que agora ele fez um gesto, você viu na imagem, né? Que ele pegou muito acima do... Lembra que há pouco a gente falava sobre linha do tornozelo e tal? Mas precisa ver também o grau de intensidade, etc e tal. A gente vai ver a jogada agora. Então, ó, o Wesley ganhou, deu uma observada, vai o Maripan. Agora vai chegar, vai girar. Maripan. Não sei não se era para vermelho o lance, viu? Bom, de qualquer forma, cartão vermelho tem revisão, tá? Se a arbitragem de vídeo entender que não era lance de vermelho, né? Um dos itens que a arbitragem de vídeo entra em ação é expulsão, identificação, etc e tal. Bom, Maripan tá expulso. Já tá difícil, tá ruim demais para a seleção chilena. Se confirmada a expulsão do Maripan, aí que vai ficar pior ainda, né? Mais 3. Ô Luiz, a imprensa chilena fez uma longa matéria sobre o Alex Herrera, né? Considerando ele um árbitro bastante rigoroso. Ele tem mais de 1000 cartões amarelos na carreira e 33 cartões amarelos em 7 jogos de eliminatória. Ele vai rever, tá? Vai ter que rever, né? Ele tem essa fama de rigoroso e a imprensa chilena já se antecipou em relação a isso. A gente viu agora nessa última imagem que nós mostramos, nosso time dando aquele show que você está acostumado, que ele realmente toca na altura da panturrilha, mas é um toque suave na panturrilha, né? Aí você tá meio na passada, na dividida. Eu entendi que não era para expulsão, né? O Carlo Ancelotti, professor, vai distante, hein, professor? Já tá aprendendo. Já tá no Brasil, já tá aprendendo, né? Já tá aprendendo, fazer uma pressão, né? E o Alex Herrera vai conversar ali com o Ángel Arteaga, que é o árbitro de vídeo. Ele realmente ele é meio enroladão, o Alex Herrera, né? Quando os times brasileiros estão em campo, eu torcer para ele não tá. Acho que ele vai mudar a parada, tá, gente? Vamos ver. Vamos ver a decisão do Alex Herrera. Vai tirar o cartão vermelho. E vai ser cartão amarelo, então, para o Maripan. E com isso ficamos parados um tempão. Ele tinha indicado 3 minutos. Já se passaram 2, tá? Do momento que a gente teve a indicação dos 3 para resolver a participação do vídeo do Arteaga, corrigindo aí a interpretação errada do Alex Herrera. Ainda bem que corrigiu, viu, Luiz? Porque uma expulsão dessa injusta ia terminar estragando até mesmo o jogo, né? Porque vocês ganhariam, já está só na defensiva o Chile. Você imagina com um jogador a menos, você não teria pelo menos a satisfação de ver um jogo melhor. Perfeitamente, Maia. E até como teste mesmo pra gente, é melhor um time completo do outro lado, né? Porque estamos naquela fase, né? É o Chile, que a gente vive ganhando.
Tem isso. Mas é legal mesmo, que vira um teste bacana para a seleção brasileira nessa construção do time que vai começar a Copa do Mundo de 2026. Gol em Buenos Aires. Sabe de quem? Pois é. Mais um dele, Lionel Messi. Vem, Brasil. Levantamento chegou para fazer o corte o Paulo Dias. Bora, Brasil, vamos buscar mais um gol. Impressionante o tal de Messi, chegando a 36 gols em eliminatórias para a Copa do Mundo. Ninguém fez tanto gol quanto o Messi. Tudo bem que de 2 décadas para cá a gente tem eliminatórias todo mundo contra todo mundo, e isso mudou muito o número de jogos, né? Bola na esquerda, Gabriel Magalhães tentou o cruzamento, foi bloqueado na hora certinha pelo Loyola, e é escanteio que favorece a seleção brasileira. Tô sentindo um golzinho no centenário, hein? Ai, Marquinhos, tô sentindo um gol no centenário, hein, mas no jogo do centenário dele. 100 jogos pela seleção brasileira, fazendo parte de um time. Cafu, Roberto Carlos, Neymar, Daniel Alves, Rivelino, Djalma Santos, Pelé, Thiago Silva, Tafarel, Lúcio e Ronaldo Fenômeno. E agora Marquinhos. Lá vem cobrança de escanteio, tá aí a Golcan. Lá vai Rafinha para fazer a cobrança. Marquinhos na altura da marca do pênalti, veio na primeira trave. E o toque foi do Casemiro sobre o gol. E o Brasil vai vencendo por 1-0. Gol do menino de 18 anos. O gol do Estevão vai dando a vitória ao Brasil por 1-0 aqui no Maracanã. Barato, inclusive, diga-se de passagem. Daqui a pouquinho, no show do intervalo, os gols de Messi. 12 finalizações nesse primeiro tempo, Luiz. 12 finalizações. Podemos bater ali em torno de 25, 26, que é realmente jogos com domínio absoluto, né? Pelo andamento, vamos dizer, desse primeiro tempo, inclusive porque o adversário tem cansaço também, né? Com isso os espaços se abrem mais ainda. Cartão amarelo para o Casemiro. O Casemiro faz uma cara de poucos amigos. Mas tá punido o Casemiro, camisa 5 da seleção brasileira. E tá suspenso, viu, Luiz? Não vai jogar contra a Bolívia. A falta foi do Wesley. Aí depois o Casemiro. Ele foi dar uma caminhada ali. Acabou caminhando sobre a canela alheia. E tomou o cartão amarelo. Não jogará na falta de ar. Será? Tá bom, fica em casa, Casemiro. Não precisa ir lá para Los Altos, né, Luiz? Com 4.000 Arthur. 4.100, mas vou falar para você, o professor pode falar assim, não, viaja todo mundo, tá? Aí é bom, aí vai. Pode ter isso também, né? Viaja todo mundo, tá? Eles estão querendo vermelho. Os homens da comissão técnica liderada pelo Nicolás Córdova, que é o cara que é o técnico do time chileno. A falta do Wesley. Aí você vai ver, o Casemiro vai. Olha, o Alex Ferreira é um cara que costuma ser rigoroso, tá, gente? Se o árbitro de vídeo chamar, a gente pode ter uma expulsão do outro lado. O Casemiro deu a sensação ali que ele ia pisar na bola no primeiro momento, né? A bola tá entre as pernas do... Mas aí ele pisa na canela, né? Com o jogo parado. Vamos ver se o Ángel Arteaga vai chamar ali o Alex Herrera. O Arteaga é o árbitro de vídeo e o Herrera é o juiz de campo. Porque o Casemiro está correndo o risco de ter um cartão vermelho mesmo aí, né? Ele conversa ali agora com o Alex Herrera, o Casemiro que todo mundo sabe, né? Ganhou 5 Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid, fez quase 400 jogos, 365. Deve falar um espanhol fluente, né? Foi desses anos todos em Madrid. Às vezes até confunde português com espanhol. É verdade. Às vezes dá uma esquecida. Mas agora ele está no The Books on the Table, lá no Manchester United da Inglaterra. Acho que não chamou, não. Acho que o árbitro de vídeo tolerou. Mais 2 minutos de paralisação. Vocês perceberam que depois que bateu nos 45, a gente teve 4 de paralisação? Agora vai dar mais um, provavelmente, aí. Deu sorte o Casemiro, hein? Deu mesmo. Eu acho que foi em cima do currículo que o VAR não chamou. O peso do currículo conta muito mesmo. Bom, desde os 45 não tem mais jogo, né? Só falta e etc. E o Alex Herrera vai autorizar. Você vê aí o Maripan, já foi expulso, mas já voltou. Lá vem cobrança do lado esquerdo. Pizarro na bola. E levantamento, toque de cabeça, Alisson! Mas tem impedimento.
cabeçada do Paulo Dias foi sensacional e o Alisson... Importante fazer a defesa mesmo com o jogo, vamos dizer, parado, Luiz. Que mostra, né? Que ele tá... Será que ele tá? Acho que não. O Paulo Dias acho que não tava, não. Grande defesa do Alisson. Estava muito perto. Muito perto, gente. Aí por o isso Alisson... que a gente fala, né? Não foi muito angulada, mas estava tão perto que ele teve uma reação impressionante. Olha, gol Can. Não era gol de gol, tá, gente? É gol Can. A câmera que fica dentro do gol. E o Alisson é bom. O Alisson jogou 2 Copas do Mundo como titular, né? O Ederson agora tá deixando o Manchester City para jogar na Turquia e tal. Enfim, temos uma indefinição na composição dos 3 goleiros da seleção. Termina o primeiro tempo no Maracanã. Gente, e assim que terminar o futebol, você sabe, né? Começam os shows do Estrela da Casa. O que será que vai rolar no programa de hoje, hein? Quem nos dá a honra da presença e conta pra gente é a Ana Clara. Você que se liga na Globo, 75 anos de Maracanã que começou em 1950, momento marcante, perdemos a final da Copa, a classificação com gol do Pelé em 69, Copa América 40 anos depois, em 89, com gol de Romário na final, 93 a grande atuação de Romário nas eliminatórias contra o Uruguai, em 13 já no novo Maracanã, Brasil campeão das confederações e o ouro olímpico em 2016. Maracanã, 75 anos de história. E hoje nós tivemos aqui todos os ex-campeões mundiais, ou ex-campeões não, todos os campeões mundiais foram convidados. Gente, olha isso, o que nós temos nessa tela da esquerda. Aí, seu Brito, aos 86 anos, zagueiraço, símbolo de raça, de determinação. Denilson, beijando a taça ali ao lado do Mazinho, Mauro Silva. Seu Pepe, campeão mundial em 58, 62, bicampeão. Um dos remanescentes, Dino Sânia, mais um dos campeões de 58 que tá vivo, seu Dino. Bom, Romário, Bebeto, Branco, Jairzinho, mais aqui à direita, Paulo César Caju. Edilson Capetinha, tá infiltrado, hein, Edilson, garoto, campeão mundial em 2002. Ah, que bom que é ter esse punhado de campeões mundiais. História, Luiz, a verdadeira história do futebol brasileiro estava hoje aqui representada. Impressionante, maestro, que lindo. Cada um com sua contribuição. Respirar fundo aqui, porque olha, homenagem e reconhecer é sempre um momento único. Parabéns a todos os envolvidos. Melhores momentos no ar agora com Ana Thaís Matos e Maestro Júnior. Bom, só deu Brasil, hein? Só deu Brasil, Luiz. Mais de 80% de posse de bola, bola aérea funcionando muito bem, bola parada funcionando muito bem. O Brasil criou muito, finalizou muito, mas trouxe até o número de finalizações no primeiro tempo. O Brasil criativo, e na base da criatividade saiu o golaço do Estevão. Eu acho que principalmente em função da ótima marcação que teve, né? A eficiência do perdeu a bola, você vai recuperar, né? E o time jogando com muitas alternativas, né? A gente viu o Estevão hoje jogando muito fechado, abrindo espaço pro Wesley daquele lado. E a gente viu também o Douglas desse lado aqui fazendo a ultrapassagem que terminou depois na jogada de finalização do Estevão. Eu acho que é o caminho. E quem está ainda, vamos dizer, com aquele ponto de interrogação, Luiz, tem que aproveitar jogos como esse aqui para convencer um pouco o treinador que poderão ir à Copa. Que nem a gente assim, sabe? A gente juntinho, vamos botar os repórteres. Ficou legal esse negócio de juntinho. Os repórteres agora eles pintam juntos na tela da Globo. Essa é uma modificação bacana. Essas modificações vão acontecendo e muitas vezes a gente não percebe, né? Pluga os dois meninos aí, Carlos Gil e Felipe Brizola. Chega mais, meninos. Ó, Luiz, o Chile já voltou, a seleção brasileira ainda não. Não sei se o Ancelotti vai promover alguma alteração, mas a gente tinha comentado no início do jogo, né, que o Casemiro tinha pedido, vamos entrar forte, quem entrou forte foi ele, né? Escapou de uma expulsão, mas levou o cartão, tá fora do jogo contra a Bolívia. Também estão pendurados do time que começou, né, o Bruno Guimarães e o Martinelli, e no banco o Richarlison e o Lucas Paquetá. E por que isso é importante? Porque o Ancelotti já havia dito, antecipado,
que vai fazer alterações, não se sabe quantas, para a partida contra a Bolívia, né, Felipe? E o caso do Chile, eles saíram até felizes, apesar da derrota, eles saíram ali se cumprimentando, gostaram da forma como o time pelo menos suportou a pressão do Brasil eu sinto muito respeito deles com os brasileiros. Toda hora ficam conversando amistosamente com os jogadores do Brasil na área do goleiro Bigoru. Então o clima, apesar dessa rivalidade recente, o clima entre os dois times não está tão quente assim. E sem alterações, deu para ver aqui nos dois times. Muito bem, meus amigos. Quando autoriza Brasil, Alexis Herrera, bola rolando. Está valendo o segundo tempo no Maracanã. De 1 para o Brasil. Isso mesmo, tem que começar com tudo de novo, né, Estevão? 0 para o Chile. Começa o segundo tempo, vamos juntos. Bigoru foi sair jogando, deu de presente para o Martinelli. Com 7 segundos. Ai, meu Deus. Vai jogando o time chileno aí. Vai chegando o Gabriel para fazer o corte lá no alto. Ele toca de cabeça. Vai recomeçar o time do Chile. Aí o Pizarro dominando pela meia esquerda. Pizarro é jogador do Colo-Colo, é um dos meninos. Tem apenas 22 anos. Mas ele já vinha jogando, mesmo com a chamada geração dourada do futebol chileno, Pizarro. Aí o Paulo Dias, esse é um dos experientes. Disputou 2 edições de Copas América, inclusive. Bola tocada aqui na esquerda com o Gabriel Suaço. Já toca na Espanha, no Sevilha. Mais uma vez o Maripan. Foi passar, passou errado. O Wesley recupera. Tocando para o Bruno Guimarães. Enganou bem a jogada do Bruno. Vem Brasil. Bruno, dá para chutar, Bruno. Preferiu tocar para o Martinelli. Martinelli é agora. A bola volta no corte da defesa. Na tentativa do Martinelli, que não foi bem uma finalização. Foi um chute cruzado ali. E sem tanta força do Martinelli. Ô Luiz, tinham 8 jogadores do Chile dentro da área agora nessa chegada do Brasil, né? Não tem jeito, eles não saem de lá. Saíram comemorando o primeiro tempo, porque é isso, estacionaram o ônibus e não tiram de lá pra nada. Mais uma vez aí o lance do Martinelli. Claramente ele tentou cruzar mesmo essa bola. Você viu que ele tenta virar o pé esquerdo ali, né? Não foi uma finalização, não. O Alexis Herrera, vamos falar uma coisa, hein, seu Herrera? Vamos jogar, seu Herrera. Vamos jogar. Olha o Douglas aí. Tem 31 anos o Douglas. Do Náutico, ele foi jogar na Itália, jogou na Udinese, depois voltou para o Brasil no Atlético Mineiro, teve na Alemanha, no Hamburgo, e já está há 7 anos jogando lá no futebol da Rússia, no Zenit, em São Petersburgo. Mais um paraibano na lateral esquerda, né? Mais um, né, Wes? Mazinho teve por ali também. Teve o tal de Léo também, né? A Terrinha produz bem lateral esquerdo, velho. Paraibano de João Pessoa, da capital. Sai jogando o Brasil com o Wesley, chamando lá o Gabriel Magalhães. É comecinho de segundo tempo para você, terça-feira, Brasil e Bolívia. Atenção para o horário, é mais cedo, tá, gente? 8h30 da noite, na altitude de El Alto. 4.100 acima do nível do mar. A Bolívia lutando por uma vaga na repescagem mundial para buscar uma vaga na Copa do Mundo. E o Brasil cumprindo o seu papel na última rodada das eliminatórias da Copa. Jogos dos interessados no mesmo horário. E claro, você vai curtir na Globo as informações, os lances e a partida do Brasil, o jogo do Brasil. Tá jogando o Alisson, goleiro do Liverpool, já também há muitos anos. Né? E aí o Estevão, moleque tá levitando hoje no Maracanã. Tocou pro Rafinha, levantamento pro João Pedro, a bola passou por ele por um tris. Ele não chega conseguindo cabecear essa bola. Vai tentar fazer o giro, João Pedro, e a bola saiu tocada por último na canela dele, é lateral que favorece a seleção chilena. Comecinho de segundo tempo aqui no Maracanã. Quero lembrar a vocês que o Luciano Huck está preparando um domingão recheado de coisas boas, gente. Na Dança dos Famosos é a vez do forró. Ah, que demais. E o desafio contra a parede do The Wall está de volta. É o Domingão com Huck. Gente, neste domingo estamos no meio dos jogos da seleção chamada Data FIFA, 5 da tarde, hein? Luciano mandando ver, aliás, parabéns, Luciano Huck. Semana de aniversário, muitas comemorações, acima de tudo, muita gente querida por perto, muita saúde, né, Luciano? Bola tocada aqui na esquerda, vai recebendo o Suaço. Tentou adiantar, boa bola pro Brenton. Ele vai pro fundo, tentou devolver pro Suaço. Esta na dividida. Aí você viu o camisa 17, o Gabriel Suaço. Uma rara arrancada de lateral, se apresentando na área do Brasil. E o Wesley, aí você decorre um certo risco, mas estava convicto de estar na frente o Wesley. Depois de acontecer jogando no Flamengo, foi negociado com o futebol italiano. Está jogando na Roma.
Lá vai para a cobrança de escanteio o Loyola para a seleção do Chile. Bola curtinha para o Pizarro. Cruza, bola perigosa, ainda bem que isolou. Chegou o Marquinhos ali, rapaz, acabou tocando no chileno. Os jogadores do Chile estão reclamando. Você vê aí o Marquinhos, o Cepeda está caído. E o Alex Herrera se aproxima, vai dar uma checada na situação. De novo a bola do Pizarro, olha, o Cepeda vem. O Marquinhos não está nem olhando mais para frente, né? Você está vendo de novo, ó, Sinecan, Cepeda, Marquinhos. Ele toca, aliás, o perigo aí do Cepeda é que o pé dele tá preso no chão e ele toca na altura do joelho ali, de canela com o joelho, não é falta, mas isso pode provocar uma torção, né? Mais uma vez aí o técnico da seleção chilena, o Nicolás Córdova. Era um meio-campista o Córdova. Fez uma carreira relevante na Itália, até mais, jogou mais de 10 anos, tem passaporte. E um dos ídolos dele como técnico é Carlo Ancelotti. Que é fato corrente, inclusive, né, Brizola? Impressionante como o Ancelotti tem o respeito do mundo da bola. Olha o João Pedro lançado aí. Vai chegando bem o Maripan, faz o giro e sai jogando para a seleção chilena. 5 minutos do segundo tempo. Os outros jogos desta rodada das eliminatórias já estão encerrados. Definições importantes. Colômbia e Paraguai garantiram vaga na Copa do Mundo. Paraguai desde 2010 que não jogava a Copa. O Paraguai tem o feito da Copa de 2010, que na primeira rodada ganhou da Espanha, que foi campeão do mundo. E essa chegada forte aí do Paulo Dias, levantando o pé demais na bola do Estevão ali, e o Herrera marcou a falta. O futebol chileno, né, Luiz, que vive uma crise. A gente fala muito sobre questão de geração. Você lembrou que da geração de ouro, a primeira convocação em 20 anos que não tem nenhum daqueles jogadores. E o futebol chileno está fazendo uma grande, pensando, discutindo o que está acontecendo, porque estão mal em Libertadores, ficam mal na Sul-Americana, mal na seleção. Vive uma grande crise o futebol do Chile. E vem Brasil de novo. O JP tentou um toque para trás ali para o Martinelli, vai brigar o Douglas. Chega rasgando o Ivan Roman para a seleção chilena. Recupera o Brasil com o Bruno Guimarães. O Paquetá, depois do julgamento de uma denúncia por manipulação de resultado lá na Inglaterra, ele foi absolvido, diga-se de passagem. Ele volta à seleção brasileira. Aí mereceu uma chance aí o Paquetá, que foi titular, inclusive, na última Copa do Mundo, né, Maestro Júnior? Eu acho que tem grande possibilidade, principalmente agora que ele tirou esse peso todo do problema que ele teve, né, Luiz? Inclusive as atuações dele dentro do campeonato inglês já mostraram, né, que depois que saiu, vamos dizer, a solução desse problema que ele teve, as suas atuações melhoraram absurdamente. A saúde mental é decisiva em qualquer atividade, né? Ainda mais numa atividade de precisão. Se você não tiver leve, em qualquer atividade, mas quando você tem precisão, se não tiver legal, não adianta, não rola. Aí o Estevão, dominando ali pela direita, trabalhando por dentro, era pro Casemiro. Casemiro e Rafinha não se entenderam ali quem deveria ir na bola, e o time chileno sai jogando. É comecinho de segundo tempo, tá 1-0 para o Brasil. Brennerton dominando ali pela ponta esquerda. Trabalhando de novo mais atrás com o Pizarro, foi desarmado. Aí o Bruno Guimarães recupera, vai tentar sair jogando com o Rafinha. O Rafinha jogando por dentro, mais ou menos o que ele tem feito lá no Barcelona, né? Que surgiu um garoto chamado Lamine Yamal lá no Barcelona, tem 19 anos e tal. A seleção espanhola, que inclusive ganhou a Euro, né? Aliás, a gente vai ter um Argentina e Espanha o ano que vem, nessa Copa Intercontinental, né? No chamado Superclássico, o campeão europeu contra o campeão da Copa América. E aí o Rafinha teve que arrumar outro canto e ele foi lá para a esquerda e depois veio nessa posição assim que é quase como meia mesmo, né? Fazendo às vezes um par de ataque. E aí Marquinhos. Pode ser uma solução para a seleção brasileira aí, que obviamente vai ter o Vinícius Júnior do lado esquerdo, né? Embora o Martinelli seja um grandíssimo jogador. Casemiro, em Brasil de novo buscando o segundo gol pro João Pedro. Domina, tenta fazer o giro, caiu, queria falta, reclama o João Pedro. Bruno Guimarães brigando, João Pedro volta. Estevão também pressiona. E o Paulo Dias tira da lá. Bola volta no Marquinhos. Marquinhos está de braços abertos ali reclamando com o juiz. Casemiro virando o jogo na esquerda para o Martinelli. Martinelli serve o Douglas do lado esquerdo. Aí o Douglas protege. Dá uma pisadinha na bola, toca no Rafinha. Entregando mais uma vez ali por dentro. O Wesley conseguiu tocar para o Martinelli. Bateu pro gol. Segura firme o goleiro. O chute foi no meio do gol, mas enfim, chegamos, finalizando. Você vê novamente Luiz Martinelli por dentro, Estevão por dentro, né, abrindo o corredor para os laterais.
Quer dizer, quando você acerta esse passe, realmente fica difícil, inclusive para a marcação, porque você tinha quase 5 jogadores na linha defensiva do Chile. E vem de novo o time brasileiro. Aí o domínio do Bruno Guimarães. Bola tocada na esquerda para Martinelli. Bora, Brasil. Buscar o segundo gol. Rafinha dominou. Cruzamento. Chegou para fazer o corte o Maripan. Bola volta no Martinelli. Martinelli toca para o Douglas. Aí Douglas Santos do lado esquerdo. Trabalhando mais uma vez com o Rafinha. Vestindo a camisa 10 da nossa seleção. O craque do Barcelona. Gabriel Magalhães de novo no Rafinha. Aí os jogadores voltam para tentar abrir um pouco de espaço, né? Espaçar o time adversário. Nem sempre é possível. Dá uma olhada. Os de vermelho ali. A linha de 5 lá atrás. O Wesley dominando. Mais uma vez no Rafinha. João Pedro infiltrou, ele não tocou. Estevão, Rafinha, passes curtos. O Wesley. É um time fechado. Professor Ancelotti ali à frente, passando orientações. O Brasil faz a bola girar. Marquinhos, agora Gabriel Magalhães. Não deu do lado direito, vamos tentar do outro. Marquinhos de novo, aí o capitão da seleção no jogo, número 100 dele com a camisa brasileira. Rafinha, arranca do lado direito. Acaba perdendo. Brereton recupera para o time chileno. Tentou uma bola longa, forte, vai tentar chegar o Suaço. Corre, corre, não dá. A bola saiu, é lateral que favorece o Brasil. O Brasil vai vencendo com esse gol, com a nossa Super Cinecan. Ai, que espetáculo. O Estevão no chute do Rafinha, a bola subiu, ficou difícil, ele arrumou essa solução. Garoto Estevão, primeiro gol dele com a camisa brasileira. Que vem de novo para o ataque. Bola do lado esquerdo, Douglas. Dividida, lateral para o Brasil. Segue a pressão brasileira. 63% de posse de bola. São 14 finalizações da nossa seleção. Ano que vem que nós teremos em março uma data FIFA, né? Que tudo para que as seleções atuem. E aí serão os últimos jogos antes da convocação final, né? Que vai acontecer pouco antes da Copa do Mundo. Gente, esse ano teremos 2 datas FIFA. Uma em outubro e outra em novembro. O Brasil já tem amistosos marcados para outubro contra a Coreia do Sul, em Seul, na capital da Coreia, e contra o Japão. O jogo vai acontecer no Japão. Não tem um estádio ainda, pode ser que seja em Yokohama, mas será contra a seleção japonesa. Ô Luiz, no site da Federação Japonesa está apontado o estádio de Tóquio, que não é o estádio nacional, o estádio olímpico. É o estádio que fica um pouco mais afastado do centro, onde mandam os jogos dos 2 times da capital japonesa, o FC Tóquio e o Tóquio Verde. Os jogos vão acontecer, né? Coreia dia 10, Japão dia 14 de outubro. 8 da manhã e 7h30 da manhã, claro, por conta do fuso horário enorme, né? 12 horas de fuso horário. Vai jogando mais uma vez aí o Maripan. 12 minutos do segundo tempo. Paulo Dias dá um esticão lá na ponta direita. Aí chegando o Douglas na marcação, ele serve ao Lucas Cepeda. Canhotinho, tentou a bola por dentro. Marquinhos acompanha tranquilo, vai saindo o Alisson para fazer a defesa. E as emoções de Vale Tudo estão demais, né? Porque eu chorei semana passada. Humberto Carrão, Alice Wegman. Eu tenho falado de alguns atores ao longo dos últimos meses, né? Mas a linda história do Afonso e da Solange Cherry, que envolve a constatação de uma doença tão grave como leucemia, imagens que encantaram e mexeram com o Brasil, e vocês entregaram tudo. Demais, demais. Em Brasil de novo. Wesley, vai chegando o Maripan. Pressiona o Wesley, pressiona. Aí o Brereton, do lado esquerdo. Bola vai saindo. Lateral que favorece o time brasileiro. Luiz. Pegou ali para o Paul Clement, que é um inglês, que é um dos auxiliares do Ancelotti, meio de gandula. Diga. Primeira alteração do Chile, vem aí, jogador que atua no Brasil, número 16, Gonçalo Tapia. Jogador do São Paulo, vai embora, número 22, Brereton. Portanto, entrando o Tapia, que joga nas pontas, inclusive, né? O São Paulo ele tem entrado mais do lado esquerdo do ataque. O Gonçalo Tapia, de 23 anos, é mais um desses jovens que o Chile entende que podem reconduzir a seleção chilena aos bons momentos e a Copa de 2030. Aí Douglas, mais atrás com o João Pedro. Bom lance do João Pedro. Aí o atacante do Chelsea tocou no Bruno Guimarães. Tentou a jogada por dentro para o Rafinha. Chegou para fazer o corte, bem colocado o Loyola. Aí sai jogando, mas já recupera o Brasil. Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães. Na direita, Estevão. Aí domina o menino. O autor do gol do jogo, o Bruno passou pedindo. Ele tocou pro Bruno, foi na linha de fundo. Que drible do Bruno Guimarães. Bola para trás, escorregou o João Pedro. Voltou no Casemiro, tentou bater pro gol. Bola volta, Douglas pode bater de esquerda. Isolou, jogou sobre o gol.
O Brasil criando. Tô sentindo falta do João Pedro finalizando, né? Ele tem saído bastante da área, né, Luiz? E a bola não tem conseguido, né? Os companheiros não têm conseguido achar ele, né? Chegam na linha de fundo, mas não conseguem achar ele, né? Você viu a infiltração agora do Guimarães vindo de trás. E quando o Estevão está aberto, Luiz, é sempre um perigo, porque ele no mano a mano realmente é difícil de marcar. O Maestro matou, né, o caminho, porque o João Pedro geralmente ele tem saído da área para ajudar, né, ajudar o meio campo, ajudar o Casemiro. É o que eu falei, no primeiro tempo me incomodou um pouco, porque o Bruno Guimarães precisa participar mais do jogo. E aí o João Pedro tem que sair para armar, tanto que ele participa da jogada do lance do gol, né? Ele que vem jogar na linha intermediária. E aí ele não aparece na área. Já vimos essa história antes com outros centroavantes com a camisa da seleção brasileira, né, Luiz? Bem tá aí o Gabriel Jesus pra gente não esquecer disso, né? Verdadeiro. É uma busca ali pelo centroavante da seleção, o João Pedro, que vive um momento muito especial, mas é um menino de 23 anos. O garoto João Pedro, revelado pelo Fluminense. Olha só, gente, o número de finalizações. 17 do Brasil, com 4 no alvo, contra 2 do Chile no jogo. É um domínio absoluto. Tudo bem, um jogo de paciência em alguns momentos, mas tá na hora de aumentar esse placar aí, né, Brasil? Gabriel Magalhães. Mais atrás no Marquinhos. Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1990. Eu sei que muitos de vocês não eram nascidos, mas a gente teve um Brasil e Chile, muitos. Olha o Brasil de novo, Martinelli em profundidade, vai chegando lá para fazer o corte o Paulo Dias. A gente teve um Brasil e Chile aqui que entrou para a história do Maracanã, né? É o jogo da chamada fogueteira, que atirou um rojão no campo, caiu longe do goleiro do Chile, que se chamava Roberto Rojas, que foi goleiro do São Paulo aqui no Brasil, e depois foi banido do futebol. E ele caiu ali simulando que o rojão teria atingido ele fez um corte com uma espécie de bisturi que estava na luva. E o Chile foi banido da Copa seguinte, aquele jogo foi 1-0. E gol do Careca, grande Antônio Oliveira. E depois a FIFA deu 2-0. E aquele jogo entrou para a história mesmo aqui do Maracanã. E o Chile ficou uns anos sem jogar. E o Rojas foi banido do futebol, inclusive. Não pôde jogar mais por aquela atitude. Vai sair jogando o Chile lá pela direita. São grandes confrontos, grandes momentos, mas com supremacia brasileira absoluta. Mais uma vez o domínio do lado direito. Vai tentar o Ormaçaba. O Brasil já recupera a posse de bola com Casemiro. Tentou a bola para o Rafinha, esse passe ali lá de trás para romper essas linhas iniciais de marcação. Não funcionou agora não. Mais uma vez do lado direito. O domínio do Loyola com o Pizarro. Canhotinha nela, vira o jogo completamente aqui para o Suaço do lado esquerdo. O lateral do Sevilha da Espanha marcado pelo Wesley. Suaço mais atrás. Bola tocada para o Cepeda. Ajeitou para o Paulo Dias, o zagueiro do River Plate da Argentina, que será adversário do Palmeiras. Dia 17 na Libertadores da América. Quartas de final da Libertadores da América. Os representantes brasileiros que seguem Flamengo, Palmeiras e São Paulo, aliás, tricampeões. Os brasileiros em busca do tetra da Libertadores. E um frissonzinho aqui na arquibancada que o Luiz Henrique foi chamado, já vai vestir a camisa, né? Então tem muito botafoguense gritando o nome dele, é claro. E o Luiz Henrique que, quando chamado nessa incursão dele pela seleção, recentemente sempre mandou bem. Inclusive no jogo de Santiago contra o Chile. Ele fez o gol da vitória no finzinho, o Brasil ganhou de virada. O gol dos botafoguenses à época, o Igor Jesus o primeiro. E depois do Luiz Henrique no gol de jogada individual, saindo da direita por dentro. O gol foi no finzinho, lá no último minuto. Aí você vê o tal do Paul Clement, um dos auxiliares do Carlo Ancelotti. E a torcida do Vasco ficou feliz também que o Andrei Santos foi chamado. Olha o Andrei aí, também outro jogador que é do Chelsea, da Inglaterra, que foi repatriado de um empréstimo para o Estrasburgo da França na Copa do Mundo de Clubes e mandou muito bem. E está jogando, sempre que tem a chance de jogar, seja entrando ou de titular, tem jogado muito bem. São alternativas aí para o meio-campo da seleção brasileira. E agora vai ter um jogador, pelo menos, de cada um dos grandes do Rio, né? Pelo menos que passou por lá, porque tem o Wesley, que foi do Flamengo, o João Pedro, que foi do Fluminense, vai entrar um ex-Botafogo e um ex-Vasco. Pronto, tá tudo em casa aqui com a torcida carioca. São alterações que o Carlo Ancelotti vai fazer na sequência. E a bola dominada aqui com o Pizarro. Muito forte pro Cepeda, ele conseguiu corrigir. Toca lá atrás, buscando o Paulo Dias. Na direita, Ivan Roman, jogador do Palestino, que agora veio para o Atlético Mineiro. E esse é o Tapia, jogador do São Paulo. Você vê que ele entrou do lado direito. Ele faz as duas pontas mesmo.
Aliás, no São Paulo, no primeiro jogo contra o Fluminense, ele entrou do lado direito. Fez até um gol partindo da ponta direita, né? Agora, recentemente, o São Paulo venceu pelo Brasileirão por 3-1. Depois o outro gol que ele fez foi contra o Galo. Aí sim ele estava mais do lado esquerdo. Bruno Guimarães sofre a falta. A arbitragem está marcando. É falta que favorece a seleção brasileira. Hoje, logo depois do futebol, Ana Clara, Michel Teló comandam o Estrela da Casa. O reality onde o participante entra artista e sai estrela. Aí saiu Estevão, aplaudido pela torcida brasileira. Vai vendo aí. Fez o primeiro gol dele. Fez um bom jogo o garoto Estevão. Eu acho, né, Ana, que esse é um nome, Estevão é um nome definitivo no grupo do Brasil, se ele estiver inteiro fisicamente, evidentemente. Eu acho, e essa temporada vai ser fundamental para ele, né, Luiz? A adaptação agora no futebol inglês, vai ganhar mais força, mais potência, né, ainda mais, porque é muito jovem. Mas ele é o diferente, né? O que pode jogar aberto pelos lados, pode jogar como um 10, aparece também fazendo um falso 9. É um jogador de muita criatividade do Brasil. E saiu o Casemiro para a entrada do Andrei Santos, já é um indicativo do que pode acontecer em El Alto, já que o Casemiro está suspenso. Entrando, portanto, o Andrei Santos no lugar do Casemiro, mais um menino aí, né? Um garoto de 21 anos, revelado pelo Vasco, foi negociado com o Chelsea, mas esteve no Nottingham. Primeiro emprestado rapidinho e fez uma temporada bem legal no Estrasburgo da França com 43 jogos, 10 gols marcados, enfim, é uma esperança também de um jovem com a camisa da seleção brasileira. Vai recomeçar lá atrás do time chileno. Em 75 anos de história do Maracanã, com a seleção principal e jogos oficiais, contra outras seleções, né? São 111 jogos com o de hoje, 78 vitórias, 9 derrotas apenas. Dessas 9, tem 3 para o mesmo adversário. Se arrisca dizer qual tocou, né? Eu tenho um palpite. São eles, né? Inclusive as 2 últimas, Ana Thaís. Com a final da Copa quando América. isso não acontecia. Meu Deus. Final da Copa América, que é aquele gol do Di Maria, e depois nas eliminatórias o gol do Otamendi aqui, nesse gol que o Alisson está defendendo aí. Tá jogando o Brasil de novo com o Gabriel. Bruno Guimarães. Saiu o Casemiro, entrou o Andrei Santos, entrou também o Luiz Henrique para a saída do Estevão, o autor do gol. Aí o Andrei, Bruno Guimarães, boa bola para o Martinelli. Se manda Martinelli, tem uma certa liberdade, Rafinha está por dentro, Luiz Henrique na ponta direita, bola para o Luiz Henrique, foi forte demais Martinelli. O Luiz Henrique vai se virar, a bola tocou ali no mastro da bandeirinha de escanteio e não saiu. Enganou até o Luiz Henrique, virou um drible em cima do Luiz Henrique. Ele fez um gesto ali, né? Mais no pé. E tinha mesmo condição de ser assim. Sai jogando lá na direita o time chileno. O Tapia está aberto na ponta direita. Vai arrancando o Ormazábal. Aí tocou no Tapia. Tapia marcado em cima. Douglas pressionando. Um nome que não vinha frequentando as convocações do Fernando Diniz, do Dorival Júnior e do próprio Ancelotti, né? Nos 2 jogos que o Ancelotti fez com a seleção. Para muita gente foi uma surpresa. Vai pressionar para ganhar o Andrei. E aí o Rafinha, dividida, a bola fica ali atrás com o Maripan. 22 minutos do segundo tempo. Mais uma vez pela direita o Gonçalo Tapia. Dominando o Tapia, o jogador do São Paulo teve liberdade para fazer isso aí. O Alisson defende. O Brasil tá sem meio campo, né, Luiz? Tá sem pegada no meio campo, assim. Tá jogando muito pelos lados, depende muito da movimentação do quarteto do ataque de voltar para ajudar. E isso faz com que você tenha até a posse de bola, mas você não é um time muito criativo, né? Você pega a bola e vai tentando acelerar o jogo, forçando o passe, como a gente viu agora o Martinelli por dentro. O segundo tempo do Brasil não é tão legal quanto o primeiro. Vai mudar mais uma vez, hein? O Caio Jorge já foi chamado, vai estrear na seleção, e o Lucas Paquetá também foi chamado. Lucas Paquetá voltará a defender a seleção brasileira. E o Caio Jorge, 15 gols no Campeonato Brasileiro, um menino de 23 anos, revelado pelo Santos. Que foi jogar na Itália, né? Foi para Juventus, aí teve emprestado no Frizione, né? E agora está no Cruzeiro. Caio Jorge daqui a pouco, está em grande fase o Caio Jorge, né? Daqui a pouco mexidas no time brasileiro. O João Pedro talvez tenha sido mais modesto do que estávamos esperando depois das grandes atuações nos últimos 2 meses do João Pedro pelo Chelsea na Copa do Mundo de Clubes e no Campeonato Inglês, né?
Vai pressionar ali o Andrei para ganhar, mas com falta. A arbitragem está marcando a falta que favorece a seleção do Chile aos 24 minutos de bola rolando neste segundo tempo no Maracanã. Aí o Lucas Paquetá, Ancelotti falando ali com ele, fazendo gestos ali para o Paquetá. Aí a torcida brasileira presente no Maracanã e normalmente a presença em jogos da seleção, ela marca uma diferença de comportamento mesmo, de pessoas que vêm para os estádios em relação aos jogos de clubes, né, no futebol brasileiro. Inclusive esse é um outro cuidado que quem organiza jogos sem o tal do sócio-torcedor, que facilitou a vida de milhões de torcedores pelo Brasil, tem que ter esse cuidado para agilizar a venda de ingressos e facilitar o acesso aos ingressos, né? Teve gente que levou 5 horas para comprar o ingresso para esse jogo aqui. Luiz, mas o legal é o seguinte, que Tá a gente cheio. olha o Maracanã, tá cheio de camisa amarela, quer dizer, dá a impressão que pelo menos o torcedor está tentando recriar essa empatia. Temos acho que perto de 50 mil pessoas aqui no Maracanã. Aí vai subir para tentar a jogada do Aravena, a bola voltou, tentou o Céspedes jogando para fora, o Cepeda, perdão, camisa 20, jogando para fora, é só tiro de meta que favorece o Brasil. Futebol na Globo, aqui é emoção. Disse a dor para você. O novo Sorridor chegou. 5 vezes mais rápido. O novo Sorridor, sem tempo para dor. Mudanças, Carlos Gil. Saíram o Martinelli e o João Pedro. E aí a entrada do Lucas Paquetá e do Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão. O Paquetá foi muito aplaudido aí quando anunciado o nome dele. Deu pra gente acompanhar aqui pelas imagens, né? Mostrando o Paquetá e as pessoas aplaudindo no mesmo plano de imagem. Paquetá voltando ao Maracanã. O Paquetá foi revelado pelo Flamengo, jogou 96 partidas com a camisa do Flamengo e vem ele aí, tem muito ritmo, tocando no Luiz Henrique, limpou bem a jogada, vai passando o Rafinha do lado esquerdo, Bruno Guimarães por dentro, Luiz Henrique limpou, levou pro pé direito, trouxe pra boa que é a esquerda, vai pra linha de fundo, tome levantamento, Caio Jorge! Paquetá! Escreve capítulos memoráveis depois de longa ausência, de sofrer num processo por manipulação de resultados, ser absolvido. Ele volta à seleção brasileira. Luiz Henrique perfeito, Caio Jorge, Paquetá fechando. Paquetá toca de cabeça pro fundo da rede. Sabe de quem? Lucas Paquetá é o nome da emoção. Que lance do Luiz Henrique. E que estrela do Paquetá. Menos de 1 minuto no campo de jogo. 40 segundos exatos. E obviamente que essa comemoração tem um tom de agradecimento às pessoas que o cercaram. E obviamente a sua fé, que o moveu durante um longo período, onde a culpabilidade estava quase que configurada na opinião geral, mas ele foi absolvido na Inglaterra. Bom, a gente está vendo que há o árbitro de vídeo fazendo lá a linha, mas a linha da pequena área, me parece, deixou clara que a posição do Caio e do Paquetá, eles estavam atrás da linha da bola, né? Então vamos esperar a confirmação, mas enfim, o Paquetá, Ana Thaís, a gente tá vendo a linha da bola, eles estão atrás da linha da bola. Não há dúvida quanto a isso. Gol do Brasil, 2-0, gol de Paquetá, Ana Thaís. Coisa, né, Luiz? 40 segundos em campo para fazer o segundo gol do Brasil e, assim, foi muito tempo de apuração, de investigação, né? Foi um caso sério. O Paquetá poderia ter sido banido e é legal a gente esclarecer isso pra galera que tá em casa, Luiz, porque senão fica com essa marca. Olha lá, o jogador que tava mexido com manipulação. Não tem nada disso. Ele foi inocentado. Mais de 300 páginas o relatório. Ouviram ex-árbitros, ex-técnicos, mais de 300 mensagens recuperadas. Então, assim, a investigação inocentou e prejudicou a carreira dele de certa forma, né, Luiz? Ele estava indo para o Manchester City na ocasião, teve ali as suas negociações travadas e agora vai voltando e jogando bem. E ele é fundamental para a seleção brasileira, como mostrou agora, entrando e marcando um gol.
12º gol do Lucas Paquetá com a camisa da seleção brasileira. Foi titular na Copa do Mundo passada, né? Não jogou aquele jogo contra Camarões, que o Tite era o técnico da seleção, ele poupou o time titular, né? Tem um gol em Copa do Mundo, jogo contra a Coreia, fez o Brasil ganhou por 4-1, ele fez um dos gols, 4-0, né? Enfim, e é um cara que tem, o Paquetá, ele tem essa característica, o volume de jogo fica assim, escancarado. Você olha, parece que o Paquetá, ele tá diferente dos outros no campo de jogo. É um cara bem importante nesse processo, maestro. Ele faz multifunções, né, Luiz? Pode jogar aberto, né, dos dois lados, joga no meio, pode fazer um falso 9. Boa alternativa pro Ancelotti. Bruno Guimarães da cobrança de falta para o Brasil. Tome levantamento! O garoto chegou de cabeça, o Andrei cheio de confiança. E a testada foi sobre o gol, ele ficou meio que lamentando. Talvez ele tivesse tido a sorte de acertar em cheio para fazer o primeiro gol dele com a camisa da seleção principal do Brasil. A torcida no Maracanã. Maracanã recebendo um grande público. Provavelmente para lá de 50 mil pessoas. Aliás, tem uma enorme torcida chilena aqui no Maracanã, diga-se de passagem, né? Seleções, elas mexem mesmo com a paixão. Olha o Luiz Henrique, recuperando para o Brasil. Tentou a tabela, Paquetá deixou. Boa bola para o Bruno, arrumou para o Luiz Henrique, limpou a marcação, bateu na trave, entrou! Gol! Sair jogando pela direita, a bola vai voltar no pé do Luiz Henrique, ele vai recuperar para a seleção brasileira desta forma. Vem a tabela por dentro, Paquetá deixou, Bruno Guimarães, Luiz Henrique estava fazendo um golaço, mas a bola bateu na trave e Bruno Guimarães empurra para o fundo do gol. Sabe de quem? Bruno Guimarães é o nome da emoção. E o terceiro do Brasil chegou empurrando para o fundo da rede, abrindo o sorriso e usando o mastro da bandeirinha de escanteio para tremular a bandeira brasileira, segundo dele, com a camisa da seleção brasileira. Bruno Guimarães, ele é um carioca, embora tenha começado no futebol paulista, no projeto lá do Osasco. Tá aí agradecendo aos céus também. E o Brasil chega a 3-0, um placar que corrobora muito mais, de uma forma nítida, com o que foi o jogo até aqui, né, Ana Thaís? Agora sim, né? O Brasil chegou, era o que a gente esperava, né, Luiz? Principalmente pela instabilidade que tem aí a seleção chilena e o tanto que o Brasil criou no primeiro tempo, né? Agora, gostei muito da intensidade que o Brasil entrou no segundo tempo, as alterações, quem entrou querendo, entendendo já as facilidades do jogo. O terceiro gol foi uma bela jogada, a construção inteira, né, Luiz? Luiz, o Chile fez algumas alterações, o Brizola deve passar, o Richarlison vai entrar daqui a pouquinho. Aí quando tiver tempo tem alguns flagrantes engraçados aqui desse gol, mas daqui a pouquinho eu conto. Tá subindo ali a placa para a entrada do Richarlison. Vai sair o Rafinha com a camisa 9 na seleção. Vai sair o Rafinha com a 10. Deixa eu aproveitar, Carona, porque são 3 de uma vez no Chile. Aquele momento, papel e caneta. Entrou o número 10, jovem, Assad, da Laú, 21 anos, meia. Foi embora o número 20, o Cepeda. Entrou o Echeverria, 18. Foi embora o 8, Loyola. E entrou... E completando, entrou também o 11, Gutierrez. Foi embora no lugar dele o Aravena, número 9. Sim mesmo, meu amigo pessoal. Vá anotando aí, não perca as anotações. E a gente então tem entrando o Assad, que é um meia, joga às vezes mais do lado esquerdo, camisa número 10, né? Que é outro menino de 21 anos nesse processo todo. Entrou o Gutierrez, que joga do lado direito com a camisa número 11. Às vezes ele faz a lateral, mas ele não... ou ala. E também ponta. E entrou o Echeverria, que aí é um dos experientes, né? Que teve na última Copa América, inclusive com a camisa número 18. São as modificações feitas na seleção chilena. Quero dizer o seguinte, além de todos esses flagrantes que vocês... Isso é o Brasil de novo, ó. Luiz Henrique. Aí vem Luiz Henrique. Olha a força desse garoto, Luiz Henrique. Dominou, foi pro fundo. Cruzamento, mas a bola saiu. Eu quero só dizer o seguinte...
a abertura para a Copa do Mundo dita pelo Carlo Ancelotti provoca isso aí. Os caras entraram voando, Maestro Júnior. Luiz, não tem alternativa para quem está buscando uma vaga, né? Por exemplo, Luiz Henrique entrou, participou de 2 gols. Uma jogada individual, né? E depois um pouquinho de falta de sorte na hora da complementação que o Bruno, como oportunista, chegou. Eu acho que isso vai ser uma constante, né? Principalmente, não somente nesses jogos oficiais, os últimos jogos oficiais da eliminatória, depois com a Bolívia, que vai ser até mais difícil para a gente fazer uma avaliação em função da altitude. Mas os próximos amistosos, eu acredito que vão ser jogados de verdade mesmo, porque dali é que vai sair a lista final para a Copa de 26. Meus amigos, disse o professor, o Mr. Ancelotti, são 70 jogadores possíveis de Copa do Mundo para o futebol. Ele falou isso, na verdade, enaltecendo no primeiro momento, né, a possibilidade que o futebol brasileiro proporciona, mas também para dizer que está muito aberto. E aí, ó, Luiz Henrique entrou voando no Maracanã, meus amigos. Ele está jogando na Rússia atualmente. Conseguiu tocar para Lucas Paquetá, outro que entrou também, sobrando no jogo. Luiz Henrique tentou a devolução, vai brigar pela posse de bola. O jogo ganhou um outro ritmo depois das substituições. O Brasil já fez as 5 substituições, entrando agora o Richarlison, que é outro que está jogando bem no Tottenham de novo. O Richarlison, que foi o maior artilheiro da era Tite, com 20 gols, né? Enfim, depois do Neymar. E olha, tá ele aí, ó. Jogou na Copa do Mundo, fez 3 gols na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo, titular da seleção brasileira. Ele mesmo disse que conviveu com uma questão de saúde mental e tudo mais. E agora tem jogado bem no Tottenham. Tem sido titular, ganhou a confiança. E ele trabalhou no Everton com o Ancelotti, outro time da Inglaterra, né? E pode também hoje, esses minutos que restam, ter alguns lances e, por que não, um golzinho para ganhar confiança, né? Estamos precisando de todo mundo no ápice. Afinal de contas, meus amigos, está chegando a Copa do Mundo. Vem aí a Copa dos Estados Unidos, do Canadá e do México em junho de 2026. Ô Luiz, agora a seleção brasileira fica diferente com 3 homens no meio campo, né? Andrei, Bruno Guimarães, Paquetá, é uma outra movimentação, preenche o meio campo, o time fica mais atento, fica mais criativo. Ele abre o Richarlison numa ponta, né? Que também é uma posição diferente para ele atuando agora com a camisa da seleção brasileira, mas o Brasil melhora. Luiz, no momento dos 2 gols, houve ali uma troca de brincadeiras entre o Luiz Henrique, o Paquetá e depois o Bruno Guimarães, né? Eles têm raízes, assim, em clubes do Rio e, assim, na torcida, isso também fica muito claro, porque a torcida do Botafogo gritava a Luiz Henrique, a do Flamengo a Paquetá, numa troca ali de provocações. O Luiz Henrique foi lá abraçar o Paquetá e na hora que o Bruno Guimarães faz o gol, ele olha para o Luiz Henrique e bate, ó, esse foi meu, esse foi meu. E o Luiz Henrique comemorou muito os 2 gols, porque a jogada foi dele em ambos, né? E olha, pelas imagens, a bola não entraria. No primeiro gol ficou a sensação, assim, quando a gente fala nessa câmera que está mostrando o jogo agora, que a gente trata de a câmera 1 do jogo, né? De que talvez ela fosse entrar. Mas depois, nas transmissões da Globo, a gente tem câmeras espalhadas por todos os campos. Numa imagem invertida, inclusive, fica claro de que se o Paquetá não toca, a bola não ia entrar, não ia sequer tocar na trave. Então eles têm razão. E a do Bruno Guimarães, bom, ali era um pouquinho mais difícil de ter um salvamento do gol que o Luiz Henrique deve estar lamentando, porque ele fez, gente, era o chamado golaço, né? Ele dá um drible na marcação desconcertante, dá uma cavada para cima, é que a bola bateu no travessão. E vem Caio Jorge, outro que está chegando com tudo, o artilheiro do Brasileirão. Aí o Caio Jorge limpou, vai bater direto, a bola foi à esquerda do gol, molecada pedindo passagem. Seleção brasileira, meus amigos, olha o Caio Jorge. E centroavante é o seguinte, se der uma chance eu finalizo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Amazon App Day, dias 8 e 9 de setembro. Aproveite ofertas e cupons só no app. Baixe agora e aproveite. Vai brigar pela posse de bola ali o Caio Jorge, vestindo a camisa 17 da seleção brasileira. O Richarlison, neste momento, ocupando mais ali o lado esquerdo. Observe lá. Recebeu do Douglas. Aí o Richarlison vai para cima da marcação. Richarlison tentou o drible, a bola espirra. Fica do lado esquerdo com o Douglas. Ele chama o Bruno Guimarães. Domina o Bruno. Mais um Brasil, mais um. Vamos estabelecer um placar bailarino aqui no Maracanã.
Repetir 2022, né? Isso, 4-0 de 2022. O jogo que marcou o primeiro gol do Vinícius com a camisa brasileira. O Richarlison fez um gol aquele dia. Pode pintar o do Richarlison, quem sabe. E aí o Luiz Henrique dominando ali pela ponta direita. Se apresenta o Wesley. Luiz Henrique mostra que está em grande forma física, inclusive. O Luiz Henrique está jogando no Zenit. E a torcida brasileira vai fazendo o som do jogo no Maracanã. Seleção brasileira em Maraca, 75 anos de conexão. Desde a primeira semana, o Maracanã que foi construído em tempo recorde para a Copa do Mundo de 1950. O primeiro gol do estádio foi marcado pelo Didi, mas não no jogo da seleção brasileira. Foi no jogo entre paulistas e cariocas. Bruno Guimarães, tocando para o Paquetá. Agora Paquetá, traz para a perna esquerda. Tocou na ponta esquerda para o Richarlison. Richarlison tentou o cruzamento. A bola vai botar no Andrei. Andrei trabalhando com o Douglas do lado esquerdo. Ajeitou. Boa bola tocada de novo para o Richarlison. Tentou chegar na marcação. O Ormazábal jogando a bola para fora. Aí é lateral para a seleção brasileira. Ô Luiz, há pouco o Gil trouxe a quantidade de laterais, né, no primeiro tempo que o Brasil testou, né, ou vem usando nesse último ciclo. Atacantes também a gente testou muito, né, centroavantes, são 12 nomes de centroavantes que foram oscilando muito, né, vai como titular, começa como reserva, não volta mais na convocação. Hoje a gente viu o João Pedro e agora tem Caio Jorge também como opções para o jogo dessa rodada. Em Brasil de novo. Daqui a pouco nós vamos ter a confirmação do público no Maracanã. Mais ou menos dentro daquilo que a gente estava supondo. Foi até mais do que no começo do dia. A gente tinha as informações aqui. Mais de 50 mil, inclusive. Tem a seleção chilena. Aí o Tapia dominando ali pela meia direita. Brasil vencendo por 3-0. Mas cabe mais, Brasil. De novo o Tapia. Mais uma vez o Chile ficando com a bola. É a melhor estratégia para evitar que o Brasil imprima um volume nessa parte final. Esses meninos que estão aí na tela agora estão loucos para fazer um golzinho. Richarlison, Caio Jorge, Paquetá, Luiz Henrique, Andrei. Aliás, são os que entraram, né? Maripan, pé direito nela. Tá na ponta direita. A bola foi desviada pelo Douglas. É escanteio para a seleção do Chile. É o segundo no jogo. Aos 41 minutos. Dá tempo de dar o público rapidinho aí, Luiz? É agora, Carlos Gil. 57.326, esse é o público total. É o último jogo do Brasil em casa nas eliminatórias. O recorde fica com Mané Garrincha em Brasília. Brasil 2, Colômbia 1 com 70.027. Foi o maior público da seleção nessas eliminatórias. 9.333.000 reais de arrecadação nesse público aí, total de 57.326 no Maracanã. Vem cobrança do Pizarro do escanteio para a seleção chilena. Vamos tomar gol do Chile não, hein, Brasil? Aí Paquetá. Toque de cabeça para o alto. Vamos ver o Luiz Henrique. A dominada do Luiz Henrique. Olha o Luiz Henrique. Arruma cada solução, Luiz Henrique. Que jogador. Levantamento lá para o Richarlison. Bola volta. Dividida. Andrei conseguiu tocar de cabeça para o Paquetá. Tô sentindo que cabe mais. Bruno Guimarães fez o segundo gol dele com a camisa brasileira. Richarlison domina lá pela ponta esquerda, levou, vai pro fundo, bateu cruzado, volta no Richarlison. Não tocou, segundo o juiz nele. Lateral, portanto, para o Brasil. Aí o atacante do Cruzeiro. Mais uma vez o Richarlison desviando aqui para não tocar. E deu certo. A Cinecam mostrou o movimento para você. Grande Richarlison, 28 anos. Atacante atualmente no Tottenham. Mais uma vez o Bruno Guimarães. Douglas recuando, tocando lá atrás para o Gabriel Magalhães. Esse é Marquinhos. Repito, 100 jogos hoje com a seleção brasileira. Entrando naquele seleto grupo de 12 jogadores com 100 ou mais jogos. Aí o Wesley do lado direito. Terça-feira tem Brasil e Bolívia. Atenção para o horário, em uma hora mais cedo. 8h30 da noite. E você sabe quando tem essa alteração, né, nos jogos da seleção brasileira. A gente também tem alteração na programação da TV Globo, com modificações nos horários do Jornal Nacional, por exemplo, do seu telejornal local. É só você ficar atento, você já se acostumou. E 8h30 a bola rola para Brasil e Bolívia. Marquinhos. Última rodada das eliminatórias. Andrei. Bruno Guimarães. Lucas Paquetá. De novo no Andrei. Aí vira o jogo na ponta esquerda para o Douglas. Ajeitando para o Andrei. De novo Paquetá.
Bruno Guimarães devolve no Paquetá. Tentou a jogada na esquerda. Bruno chegou na dividida. Ormaçabo tirou no primeiro momento. A bola voltou no Andrei. Aí Gabriel Magalhães. Brasil trocando passes, ficando com a bola. Daqui a pouquinho, estrela da casa, Ana Clara, Michel Teló dando recado para você. Aí Marquinhos chamando o Luiz Henrique. Pra cima dele, Luiz Henrique. Tentou levar pra linha de fundo e deu certo. Que lance do Luiz Henrique. Ele tentou pra trás pro Caio Jorge. É escanteio. Entrou bem demais no jogo. Ô, Luiz, esse eu acho que já garantiu, né, pelo menos uma vaga aí nesses próximos amistosos. Se a gente for dar uma olhada pelo saldo, né, alguns já daqueles considerados experientes, como Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães, esses daí já estão praticamente garantidos, mas deixa eu acabar o escanteio para terminar. E lá vem escanteio para a seleção brasileira. Quem sabe, hein, Marquinhos? Um gol no jogo 100. Cobrança de escanteio foi mais aberto. Olha o Richarlison subindo lá. Vai o Bruno Guimarães para apenas proteger a saída de bola. É lateral para o time brasileiro. O Bruno agradecendo a torcida. Aplauso da torcida brasileira. Que conexão, né? Que é Maracanã com seleção brasileira. E o legal é que Maracanã normalmente também é um palco de grandes momentos, de momentos tensos, do momento mais triste, talvez. Um dos mais, vai. Acho que o 7-1, mas aí foi no Mineirão, né? Mas o momento mais triste que o Maracanã viu foi... Eu não posso dizer final, porque não era uma final. A Copa de 50 era um triangular no fim, né? O Brasil jogava pelo empate. E fez 1-0 e tomou a virada do Uruguai. Bola tocada ali pro Luiz Henrique. Então esse público do Maracanã, ele é um público que muitas vezes ele é tolerante, muitas vezes ele aplaude, mas muitas vezes ele critica, ele quer que o time jogue bem. Ele é exigente, Luiz. Ele é exigente, maestro. Por isso que essa relação é sensacional e decisiva para a construção do próprio futebol brasileiro. Valeu, velho Maraca. Velho novo Maraca, né? 75 anos de muita história para contar. Então vamos ver. Quem que aproveitou bem? Douglas. Luiz Henrique. Douglas está nessa barca. Olha ele com a bola aí. O Estevão não precisa, que acho que esse daí também já tinha, né? O Wesley não foi mal, quer dizer, foi regular, né? E esse lado direito aí tem uma brecha muito grande para muita gente, mas acho que ele sai na frente, principalmente porque já jogou duas com o treinador. Os outros, eu acho que a gente vai ter que esperar uma outra oportunidade. Me atrevo a dizer que o Paquetá mostra que vem, né, com toda a experiência de Copa. Esse não é um estreante, né, Luiz? Verdade. A gente tem que falar mais nos estreantes, né? Aqueles que naturalmente, né, estão tendo a primeira oportunidade. Terceiro escanteio para a seleção chilena no jogo. Ali você vê o Alisson. Bom, o Alisson nesse momento, né, é o goleiro da seleção brasileira. O Ederson, repito, está saindo lá do Manchester City, está indo para a Turquia. Está tendo uma modificação do curso da sua carreira. E a gente tem o Hugo Souza do Corinthians aí mais uma vez convocado, né? E o Bento que está mais uma vez entre os convocados. Aí o Marquinhos para tirar, a bola vai ficar no Wesley. Mandou lá pro ataque, o Richarlison vai dar uma aguçada lá no Suaço. O Suaço, sem deixar a bola cair, fez um recuo fatiando, se erra. Aí o goleiro Vigor Rua manda lá pro ataque. Ô Luiz, também a defesa do Brasil, né? Retomamos o padrão. O Brasil tem a pior defesa dos 6 primeiros classificados, né? Dos 6 classificados, na verdade. Mas nas últimas rodadas, com o comando do Ancelotti, o time parou de sofrer gols. Claro, pegou adversários mais frágeis, mas importante que o Brasil parou de sofrer gols. 3 jogos sem sofrer gols, né? Exatamente, Ana. E teve um jogo no Equador, né? O Equador que faz uma campanha bacana nas eliminatórias, né? Com jogadores de destaque no cenário internacional. Depois Paraguai, que se recuperou numa arrancada que parecia impossível para voltar a uma Copa do Mundo, que não acontecia desde 2010. E agora, né? Esse jogo contra o Chile, ok. Chile com muitas modificações, notadamente do meio para frente, né? Com Sanches, Vargas, Vidal, né? Jogadores Arangues, jogadores da geração dourada, que davam um outro ganho ofensivo para o time que não foi bem nas eliminatórias inteiras. No momento em que Alex Herrera dá uma olhadinha para o seu cronômetro e apita fim de papo no Maracanã. Que o Brasil leve ótimas energias. Que o Brasil leve esse carinho da torcida carioca, brasileira, de todos vocês que estão ao lado da seleção sempre. Para essa empreitada que começa na altitude de La Paz, ainda pelas eliminatórias, para culminar no estádio de Nova Jersey, Nova York, quem sabe na grande final da Copa do Mundo de 2026. 3 para o Brasil, 0 para o Chile. Enquanto a gente aguarda o jogador, vamos mostrar de novo os gols para você. Como não? Aliás, a
Super Cinecan vai trazer os gols do Estevão. Que recurso que o menino teve, né? Aí Luiz Henrique, ó, você vai ver nessa câmera que a bola não ia entrar. Aí o Paquetá vem, o goleiro pensou, vou, não vou, o Paquetá vai e empurra para o fundo da rede. Voltando à seleção e com gol no Maracanã. E depois a tabelinha, Luiz Henrique, Bruno Guimarães. Olha o drible que ele vai dar agora. Tirou para dançar o Paulo Dias. Olha o drible do Luiz Henrique. Te confesso, Bruno Guimarães, que eu fiquei torcendo para a bola entrar direto. Ó, se não toca no Vigorru, ela não entra. Aí o Bruno Guimarães, antes de a bola cruzar a linha fatal, chega empurrando para o fundo da rede, sai comemorando o Luiz Henrique, sai comemorando a seleção brasileira. Imagens belíssimas da nossa Super Cinecan. Nem parece de verdade, é impressionante o grau de detalhes que essa imagem traz pra gente. Jogadores continuam comemorando. Você viu ali o Paquetá dando um abraço na doutora Andréia, que é uma das médicas da comissão de médicos da seleção brasileira. Tá aí o Carlo Ancelotti, desfrutando do Maracanã, né, Carlo Ancelotti? E a classificação depois dos jogos dessa rodada das eliminatórias: Colômbia 3-0 na Bolívia, Paraguai e Equador 0-0, Argentina 3-0 na Venezuela, Uruguai 3-0 no Peru, Argentina, Brasil, Uruguai, Equador e Colômbia e Paraguai já garantiram vaga direta na Copa do Mundo do ano que vem. Na 7ª posição está a Venezuela com 18 pontos e a Bolívia tem 17. Então Venezuela contra a Colômbia em casa, Bolívia contra o Brasil em casa, entra na última rodada lutando pela vaga da repescagem mundial para buscar então, quem sabe, uma vaga na Copa do Mundo dos Estados Unidos. E o Brasil chega ali na 2ª posição, numas eliminatórias onde a turbulência marcou, praticamente permeou as eliminatórias, mas nos últimos jogos o Brasil conseguiu, após a hecatombe de Buenos Aires, né? O Brasil perdeu aquela goleada para a Argentina e o Brasil conseguiu, trazendo o Ancelotti, recolocar as coisas nos trilhos. E aí a gente vê muitas camisas, bandeiras, manifestações de torcidas do Brasil, bandeira do estado de Pernambuco, linda, é isso aí. Gente, jogadores agradecendo a torcida brasileira, os 57.326 presentes aqui no Maracanã. Luiz Henrique, o professor deve ter gostado muito, hein? Mais algum destaque que você achou que passou, Ana? Acho que destacamos o que mais ou menos aconteceu do ponto de vista de futuro, né? É isso, gostei muito das laterais, Luiz. Tem mais jogos aí pra gente fazer teste pela frente. Muito bem, vamos agora aguardar a presença dos jogadores ali. Aí o Alexandre também, que hoje não entrou, mas foi muito bem nos outros 2 jogos com o Carlo Ancelotti. O Vitinho, lateral do Botafogo, também passou aí na tela da Globo. E o Luiz Henrique com seu sorrisão aí, ex-companheiros de times. Aí o goleiro Bento e o Alisson segue no lance que foi impugnado por impedimento, mas ele fez um defesão lá no primeiro tempo, na única chance que o Chile teve no jogo. Seguem os agradecimentos. Acho que fica uma espécie de luz sobre um caminho que está sendo traçado para chegarmos bem na Copa do Mundo, maestro. Eu acho que é por aí, Luiz, né? Esses 2 jogos, né? Esse e o da Bolívia, a Bolívia menos em função da altitude. Mas serviram e vão servir de testes, né? E naturalmente, eu acho que o melhor, as figurinhas carimbadas da seleção, eu acho que mostraram que estão realmente na mesma condição. Você tem uma espinha dorsal com o Alisson, com o Marquinhos, você tem o Casemiro. Eu acredito que o João Pedro esteja, o Rafinha e depois o João Pedro, né? Esses jogadores praticamente farão, vamos dizer, aquela coluna vertebral que a gente fala sempre, do espinha dorsal, que a gente fala sempre no futebol. As outras posições, você tem gente já como o Bruno Guimarães, que eu acredito esteja já solidificando a sua posição. E daí para frente são todos jogadores com condição. O Ancelotti foi feliz quando ele fala que tem 70 jogadores brigando. Alguns aproveitaram. Por exemplo, Luiz Henrique hoje, sem dúvida, talvez tenha sido um dos melhores jogadores, com apenas 30 minutos em participação dentro do jogo, com participação em 2 gols, né? Exatamente, maestro. Em participações, assim, o terceiro gol foi praticamente dele, né? Se o goleiro não toca levemente numa cavadinha espetacular, aí o Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções... Ô, Luiz, e golaço do Carles também de escolher jogar no Maracanã, a última rodada da eliminatória, né? Você sabe que quando o Rodrigo nos disse, olha, deve ser no Maracanã, porque o Ancelotti gostaria de jogar no Maracanã, porque essa é uma conexão que a gente não... É claro que depois, notadamente dos estádios que foram construídos para a Copa e tal, a gente passou a ter uma outra conexão com outras localidades importantes. É a seleção do Brasil, né? Já ok, isso está tudo certo.
Não será mais o Maracanã o palco de todo o jogo da seleção brasileira. Mas tivemos uma diminuição, né, de jogos. O Brasil jogou muito na Inglaterra durante um período, né? Havia uma agência que negociava os amistosos da seleção brasileira e colocava na Inglaterra. Bom, a torcida brasileira continua comemorando ali o chamado movimento verde e amarelo, que está sempre com a seleção. Fala, maestro Ju, pois não. Eu queria só completar uma coisa, é o seguinte. Foi bom para o entrosamento, foi bom para a lista, para a futura lista, mas o melhor é o seguinte, Luiz, que foi um grande passo para a gente reconquistar essa empatia que sempre existiu do torcedor brasileiro com a nossa seleção. Que legal, gente. Olha aí, é uma foto que vai ficar mesmo. É um tom meio de despedida para a Copa do Mundo. Brasil! Embora a gente vai ter amistosos no ano que vem, de repente pode acontecer de um deles rolar em território brasileiro. Mas que legal, bacana, imagem marcante. Boa sorte, futebol brasileiro, em busca de reconquistar a hegemonia do futebol mundial 24 anos depois, com essa nova geração que a gente vai vendo aí. Boa sorte a todos vocês. E como sempre, a Globo estará ao lado do futebol brasileiro, do esporte brasileiro. Fique agora com Estrela da Casa. Futebol na Globo. Aqui é emoção.